Eu sou Edgar Martins, estou mais uma vez aqui para esse tempo de mesa, onde eu tenho recebido amigos, convidados que têm compartilhado da sua jornada de fé. E hoje eu tenho um prazer de receber aqui Lagoinha Worship. Tenho aqui o Marlon, o Dudu e a Ingrid do meu lado. Cara, obrigado pela presença de vocês. Me sinto honrado estar aqui com vocês. Vocês têm inspirado a vida não só da igreja, mas especialmente a minha vida, a vida da minha família. E eu queria agradecer a vocês por essa presença aqui. Ó, a honra é nossa de estar aqui, tá? Poxa, depois dessa apresentação aí fica até... Tô até nervoso. Agora eu fiquei, eu tava calmo até agora. Mas isso é uma honra, né, pra gente estar aqui também compartilhando um pouquinho junto nessa mesa aqui. Legal. Eu queria entender assim, um pouco como nasceu a história da banda de vocês, do ministério de vocês. Eu sei que vocês servem uma igreja local, e acredito que vocês estivessem envolvidos em muitas outras demandas dentro da própria igreja, mas em algum momento o Senhor direciona um caminho para vocês, de intensificar e direcionar para um ministério, e vocês começam essa jornada. Como se deu isso? Quando se deu isso? Como é que foi um pouco a história da formação do grupo de vocês? Acho que Dudu é o original, né? É o Vingador original, acho que ele pode responder melhor, né? Vingador original é bom. Na verdade, o propósito, como nasce um ministério de igreja, né? Não é tão diferente nem tão distante do ministério da igreja de louvor, que é onde nasce, né? E a gente... Acho que em 2019, né, a gente começa essa jornada de ter primeiro álbum gravado. 2018, né? 2018. 2018 a gente... A gravar, né? Começamos a gravar, né? Mas o ministério já vinha... na verdade, a ideia é atender a igreja, né? Mas a gente tentou gravar antes, na verdade, né? Lembra que teve aquela gravação muito tempo antes, só que de fato a gente começou um monte de coisa que vai dando errado. Né? Até dar certo. Que vão dando errado até dar certo, né? Mas cara, o ministério é isso. O propósito nasceu, Lagoinha Worship nasceu para servir a igreja Lagoinha Niterói. Ponto. Nasceu junto com a igreja. Nasceu junto com a igreja. 2013 começou. Não tinha esse nome não, Lagoinha Worship. Não tinha nome, né? Não tinha nome, né? A gente subia e adorava. E foi indo, foi fluindo. E foram começando a ter canções nossas, né? O Marlon chegava com umas músicas, tinha o João que compunha também muito. E a gente começou através também da influência do pastor Felipe, né? As pregações atingiu a gente de uma forma tão absurda que a gente começou a falar, cara, a gente tem que cantar o que a gente está ouvindo. Eu acho que o ponto de virada, assim, foi... a gente até aqui tem cantado o que as pessoas achavam e conheciam sobre Cristo, né? Agora a gente vai cantar a nossa verdade, que a gente experimenta, né, como igreja. Então acho que foi isso, né? Acho que é isso. Daí começa a história mais... A gravação. Aí começa a caminhada, né? Começa a caminhada. E algo natural também, né? Uhum. Não foi nada forçado. Né? A gente foi, como ele falou, né? A gente foi nascendo essas coisas dentro da gente, essa necessidade de cantar o que a gente estava vivendo. Então, naturalmente... Não era um plano, né? Isso, Vamos não era, fazer não isso. tinha. Não tinha um plano, vamos. Só ficou inevitável, né? Esse prazer de servir a igreja local sempre foi algo muito forte dentro da gente. Então, isso nasceu... isso é até hoje, né? Mas isso aí nasceu naturalmente. Mas existia um grupo maior e, de alguma forma, vocês... debaixo do direcionamento de Deus, vocês criam desse grupo maior, vocês fazem a estrutura de vocês dentro da própria igreja? Sim. Ainda existe um grupo maior, né? Quando a gente para conversar até com os membros do ministério, Lagoinha Worship é todo mundo que ministra aqui na casa. Só que acaba tendo uma demanda, uma necessidade de atender as igrejas e acaba isso tendo que diminuir um pouco do pessoal. Não tem jeito, não dá para levar 60 pessoas para ministrar numa... Imagina chegando com um ônibus para ministrar numa igreja. Eu acho que também essa questão da gente começar as implantações das igrejas. Então tinha um time que precisava ir, né? Então acho que nisso aí a gente já começou a ver mais quem estava um pouquinho mais de frente, assim, né? Acho que por conta disso. Foi né? isso também. E a fase da vida de vocês, quando vocês começam? Como é que era mais ou menos o que é hoje? Você é casado, você é casada? Sim, Marlon está tentando. Marlon estamos tentando, tá? Inclusive... Está no processo. Estamos no processo. Tô no Egito ainda, né? Mas um dia eu saio da terra e vou atravessar o Mar Vermelho. Mas a fase da vida era parecida com o que é hoje? Já era? Sim, todo já era casado, a Ingrid também já era casada, o Marlon até hoje nada.
Mas o Marlon, ele fica compondo, cara. Aí acho que é isso. Ele guarda pra compor. É um menino muito criativo. Mas todo mundo sempre teve vida de igreja, precisando de um problema. Sempre. De um problema, assim. Pra... Mas tinha alguns obstáculos que foram enfrentados no início que vocês recordam? Porque, assim, a gente está falando agora para muitos grupos de igreja local, como vocês foram, que enfrentam uma série de obstáculos no início, desde ensaio, desde horário, desde a necessidade de equipamento, a necessidade de dar atenção à sua própria casa e família. Tem algum obstáculo no início que vocês lembram, assim, que vocês passaram? Poxa, no início foi barreira isso. Foi muito curioso que a cultura... É engraçado, a nossa igreja foi criando uma cultura própria. Foi tudo meio que nascendo de acordo com a nossa vivência. Eu estava conversando antes, que a gente tinha... Todo mundo do louvor tinha que estar no seminário da igreja. Era obrigado, tá? No louvor, tinha que estar no seminário da igreja. A gente não tinha tempo para ensaiar. Aí, há 11 anos atrás... A igreja era muito ativa, né? Muito ativa. Quase todo dia. Como é até hoje. Como é. Pode chegar lá agora que tem o estacionamento lotado, orando, tem gente orando, tá acontecendo alguma coisa. Mas nessa época, e era tudo muito novo. A gente não sabia como lidar com as coisas. E eu fiz essa proposta pra galera do louvor. Falei, gente, a gente não tem mais um dia para ensaiar. A gente pode estudar as músicas em casa. Isso há 11 anos atrás não tinha, né, essa história. A gente estuda as músicas em casa, chega 1h30 antes do culto, faz aquela passagem ensaio, e a gente consegue coordenar isso. Porque foi exatamente isso. Eu não tinha coragem, para mim também, né, para minha família, eu não tinha coragem de tirar a pessoa mais um dia de casa para estar ali servindo, ensaiando, e era um tempo que eu joguei no psicológico na época. Eu falei, eu não vou tirar mais um dia da sua família, mas se você estudar, vai estar tudo certo. Você vai chegar aqui pronto, eu vou chegar pronto, e a gente só vai somar nossas ideias que a gente já estudou. Essa era a proposta, porque a gente não tinha tempo. Essa foi uma dificuldade. E a cultura foi nascendo. Foi nascendo uma cultura nossa, interna, assim. E não só acho que esse desafio, mas a gente começou a interpretar as necessidades que a gente tinha, né? E a trazer soluções, às vezes nem baseado no que a gente já viu em outros lugares, mas no que aquilo que se adaptava pra gente, Sim, né? A gente foi muita coisa. A gente é muito assim, né? A gente via muita coisa, e muita coisa a gente via a nossa necessidade. Falou, pô, a gente como igreja, como a gente já estava inserido numa cultura nova, igreja preta, aquela coisa toda que a gente já sabe. Falou, cara, se a igreja tá preta, o resto é mais fácil a gente inserir a nossa própria cultura. E foi nascendo, foi nascendo. É aquela frase, né? A gente tá construindo um barco no alto mar, né? Literalmente. Foi isso que aconteceu. A gente via as necessidades e adaptava. Legal. Exatamente. E aí o grupo começa tocando, ministrando música de outros. Sim. Até vinham algumas composições de vocês próprios. Sim. Do Marlon começa a compor, de vocês começam a compor. E isso acontece quando? Logo quando o grupo toma já uma identidade, um nome ali em 2018? Ou não, muito depois? Não, veio, deixa eu ver. Veio junto. Acho que veio junto. Não, acho que a gente, em 2017, a gente já começava já. É melhor. Isso aí. Coisa, né? Porque a Mais, quando a gente chegou a gravar ela, a gente já tava com ela. A gente gravou Mais dia 10 de agosto de 2018. Ingrid eu sei. É o calendário da gente. Eu tenho as fotos de tudo, eu tenho. Então, 10 de agosto, de agosto de 2018 que a gente gravou Mais. Então, a gente já estava cantando a Mais há um tempo na igreja. Então, em 2017, a gente já estava inserido canções, nessa questão de compor a nossa acho que a realidade. composição veio antes do surgimento da... Eu lembro de Najib que fez Não Falha. Caramba. Né? Respeita, tá? Eu lembro. É tem memória mesmo. também. Então, acho que as canções, as composições... Quais são as antes. músicas da época aí, Dudu? Leva pra gente algumas aí. Nós estamos aqui tão sedentos por mais, sem reservas entregamos os nossos corações. Nós te desejamos, precisamos de ti, tua presença nós queremos. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Meu coração confia em ti, te entrego o que eu sou, te entrego o que eu sou. Quanto mais te vejo, mais te busco, mais quero me entregar. Derrama mais sua glória, mais do teu fogo, mais vem me incendiar.
O quanto Não, e é engraçado, música, né? Essa história é muito porque a assim, gente... Vamos pro estúdio pra ver quais vai lá, músicas. vai lá. Eu levei a música. Como é que era a música? Quanto mais te vejo... Exagerou um pouquinho. Cara, Era uma a gente no estúdio, eu falei, nessa música. era quanto mais... Eu falei, gente, o mundo não precisa de mais uma música lenta. Exatamente. Aí a gente começou a puxar, vamos E botar aí essa veio, música. vamos botar pra frente. Porque não, se mais você rápido, parar mais pra rápido. ver a letra dela, é realmente uma letra De- nós estamos, de contemplação, momentos, de momento mais profundo. Quanto E mais era uma te vejo, época mais também eu... que as igrejas que estavam tava indo todas pra- Todas nessa as coisa. E de músicas. repente a gente lança uma música super pro alto. E tem uma coisa, principalmente antigamente, assim, nem tanto, 6 anos, 8 anos, nem tanto. Mas tinha uma ideia que a adoração tinha que ser música lenta, né? É. Só falando, a adoração tem que ser uma música sempre lenta, não pode E ser a uma gente tava, quando a gente fez essa música, acho que foi até um grito nosso, assim. Porque essa não música era aguentava lenta, mais. mas só que a gente não aguentava mais. E a gente é... Pô, o pastor Felipe, Vamos ser cara. felizes. Ele é da festa, A gente cara. era uma igreja muito... É É uma uma igreja muito vibrante. vibrante, A cara. gente tinha muita música dos outros, a gente ficava caçando músicas mais pra cima. Mais pra do cima, bem, aí, mais pra aí chegou uma época que a gente não achava mais música Quando a gente pro alto. lançou, né, o primeiro álbum, acho que o maior comentário, assim, dos amigos de outras igrejas era, pô, que graças a Deus vocês fizeram uma música rápida. Porque não tinha música rápida pra botar Porque no pro repertório. líder de louvor que quer montar um repertório, quer começar... Cara, não tem música rápida. É Não verdade. tem música alegre, celebração. E a gente... Pô, eu sou de uma fase que... Demar de campo. Não sei. Tinha PIB de Trindade. PIB de Trindade. Videira. Eu sou dessa... E isso é muito forte em mim e acho que na minha geração. E aí também. sai o primeiro álbum, aí já começa ali Sai em o 2000. primeiro álbum. E quais são as músicas, assim? Grato Sou, aquela música que tem Sim, versão de você sim. estava nesse álbum? Tava Sim, nesse Grato Sou álbum. tá nesse Só que um álbum. pedacinho. Foi da Ingrid, Sim. não é essa Isso. versão? o que acontece? Era uma música que eu ouvi do Elevation. Eu falei assim, gente, mas a gente não tem nenhuma música sobre gratidão. E a gente fala tanto sobre isso, a gente prega, o pastor Felipe pregando sempre sobre gratidão. E a gente não tinha nenhuma música de gratidão. Eu falei, do nada, dentro do ônibus, 15 minutos, eu ouvi a música, comecei a rabiscar bloco de notas, né? E a gente tinha muito isso, né? A gente tava muito ligado nas igrejas lá fora, então eles lançavam, era gente questão de dias, adorava a gente já fazer tava com as versão. canções. Tem até uma versão que é uma luta até hoje com a gente, né? Que é a Beautiful Name, né? A gente fez uma versão em... Não só essa, né? Não só Ai, essa, não. a gente fez a versão na mesma... Tipo assim, a eles música lançaram saiu no sexta, a gente outro fez a versão segunda. Segunda. basicamente. E botamos na igreja no outro... No domingo, Isso já aí. tava No tocando. peito. Quando a gente mas, só foi que, ouvir... mas só que a gente não tinha essa intenção de gravar. de Não. gravar, de nem A gente de só fez colocar pra porque fora. A gente fez porque a gente tava... O foco sempre tinha era Servir a igreja, né? Servir a igreja. Sempre foi. A igreja precisa cantar isso. A gente percebia, a igreja precisa declarar isso. E explodiu. E aí, meses depois, a música de fato veio explodir no Brasil. Só que aí veio Outra explodir versão. com outra versão. Oh, Jesus, que louco. Aí a gente já tava 5 meses, 6 meses já cantando, Já cantando a música lá. música. E cantamos ela até hoje. E cantamos na ela nossa até hoje nossa na nossa versão. versão. Isso que tem o exatamente. quê? Mas toca aí um pouquinho de Grato Sou. Grato Sou, verdade. Voltando em voltar, Grato Sou. Vai dar O uma. dia que O Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. eu tava esquecendo da letra aqui. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Deus, te agradeço. Eu te agradeço. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Muito bom, né? Por aí vai, essa música é boa, né? Muito Essa boa. música é boa. Boa de levar. Gostosa de cantar. É diferente às vezes quando você toca no acústico, né? A música tem Dá outro outro- significado, outra Tá Tem acostumado emoção. com a banda espancando. Caramba, essa música é legal. E essa música até hoje acho que é a mais conhecida da gente, né? Acho que É. só no Sim. Spotify ela tem acho que quase mais que 2,5 milhões, assim, só no Spotify, né? E tem YouTube, só umas outras E é uma acho música que tem mais conhecida. tocado até hoje nas igrejas, né? Uma Sim, música que tem, sim, ficou, tem Ela ficou, de né? verdade foi de norte a sul, A assim. gente vê muito pessoal mandando os vídeos, né? Tocando a música. Música de até gratidão hoje ainda. faz De falta, gratidão. né?
E a gente ouvia tanto sobre isso, a gente não tinha uma música nossa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Antes de entrar num processo de criação propriamente dito, você começou um assunto que eu ia perguntar e a gente acabou não levando para frente, que é a questão do ensaio. Nós vivemos numa época hoje muito veloz, muitas pessoas ocupadas, a gente preocupado com as nossas demandas, famílias, e vocês principalmente, também envolvido com o Ministério do Louvor, que acaba tomando numa igreja dinâmica como a Lagoinha, que abre todos os dias, que tem movimento de estacionamento todos os dias, que abre... É assustador, né? 24 horas. 24 horas a igreja está aberta, né? Então, assim, eu acredito que seja um desafio, e normalmente para o músico, para o artista, para o cantor, estar separando um tempo de ensaio. Em contrapartida, nós precisamos entregar o melhor para o nosso Deus. Sim. Então, a gente tem dois pesos aí, ou duas dificuldades, melhor talvez, dizendo... Nós temos que ensaiar, mas não temos tempo, mas também entendemos o coração, a mente entende que nós temos que fazer o melhor. Temos que entregar o melhor. Como é que concilia isso? Como é que se dá isso? Como é que entrega para traduzir ou para entregar aquele louvor, aquela adoração que o nosso Deus merece, nesse bom resultado que vocês têm naquele momento de púlpito, naquele momento de adoração, naquele momento? Como é que faz para ter esse bom resultado? Acho que incentivar sempre ao ministro, né? Na verdade, trazer o entendimento do ministro, né? Que ele precisa entregar o melhor. Você já falou tudo. E isso começa, cara, nessa demanda da cultura da igreja. Caramba, a gente não consegue ensaiar. A gente não podia, a gente não conseguia. Não tinha dia mais na semana para tirar as pessoas de casa, não tinha dia mais na semana para a galera tá indo. E até tinha culto nos dias que a gente marcaria um ensaio, teria algum serviço. É que acabava que era a mesma galera que estava no domingo, estava na terça, estava numa Sim. quinta, se tivesse um culto. Então como era menor, né? Era poucas bem pessoas. menor o ministério. Então acabava que não Ainda tinha assim, como. acho que hoje ainda é menor, né? Porque a gente ainda é pequeno, porque comparado com o crescimento da igreja, Sim. nós somos um número bem acaba bem sendo enxuto, um né? pouco mais Mas acho que restrito. esse assunto de não ter ensaio, desse preparo, tem algumas camadas, né? Acho que a primeira delas é que todo mundo que toca ali, que canta, é extremamente capacitado para estar fazendo aquilo ali em cima, né? São pessoas Inclusive que têm, a gente tenta sempre fazer uma triagenzinha para quem tá, tecnicamente mesmo falando, né? Uma triagem simples de audição, mas tem que ter, né? As pessoas, pra gente entregar o nosso melhor, né? Não dá pra... A gente falava, o pastor, quando anunciava as audições, gente, não é para quem gosta de cantar, é para quem sabe, não é para quem gosta de tocar, é para quem sabe. Aí isso Que já... a adoração Deus recebe, mas quem tá ouvindo lá embaixo... Exatamente. Literalmente. E a gente precisa entregar o nosso melhor. E tem essa triagem para você poder estar inserido no Ministério de Louvor. Mas também que não é nada... Né, não é nada absurdo, não é né? nada absurdo, mas eu acho que é mais a consciência. Cara, mano, eu preciso estar pronto. Isso a gente insere sempre, mano, você precisa estar pronto. Você já é ministro da igreja, mas o preparo não acaba. E principalmente também que não é só o talento ou a capacidade de cantar, né? Mas é uma questão de caráter, de comportamento, porque a plataforma é uma exposição tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim, né? Então acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? De caminhar com as pessoas, né? Não só de conhecer a capacidade de tocar ou de cantar delas, mas de fato de conhecer o coração, de conhecer a vida, né? Por fora, né? Também entender que o que ela faz no palco, na plataforma, no altar, né? Simplesmente evidencia aquilo que ela faz em casa, o que ela faz no íntimo ou que ela não dela, faz, né? ou que ela não faz. Então, nessa questão do ensaio, você precisa ter aquele tempo também de conhecimento daquilo que você vai cantar, daquilo que você vai tocar, antes em casa. Então, você já chega ali, na hora um pouco antes do culto, a gente chega 2 a 1h30 antes do culto. Então, você está ali já envolvido naquela atmosfera, porque você já estudou aquela música em casa. Então, não é só a questão da técnica, tem a questão de você absorver aquela canção. A mensagem, a né? mensagem que aquilo carrega, o que você vai depois fluir para a igreja, né? E não dá para chegar de qualquer jeito. Boa, os músicos bons é coisa... Eu costumo dizer que é uma... você, quando você está com os músicos, né, mais devagarzinho, coisa e tal, mais simples, não sei qual a palavra que eu vou usar aqui, mas eu costumo comparar uma estrada. Você prefere andar aqui numa estrada asfaltada ou numa estrada cheia de buraco? Entendeu? E para uma igreja como a gente também, que é muito espontâneo no momento do louvor, né? Principalmente tendo um pastor como o Felipe, esse lance do carro, da estrada ser asfaltada, porque
qualquer música pode surgir a qualquer momento, né? Ali, então... Não liga a seta, não. Não liga certo, ele só vira e vamos, né? Vamos Então embora. acho que isso ajuda a gente a ter mais segurança nesse momento também. Né? Sim, E o bom é que um vai levando o outro, né? A excelência de um vai falando assim, não, Sim. pô, tô tocando com esse cara aqui que tá tocando muito, essa isso é menina que tá maravilhoso. cantando Vou pra estudar, caramba, né? então Vou correr chegar, atrás. exatamente. Então um vai levando o outro, porque o desleixo de um leva o outro a desleixar Sim, também. mas A excelência de maravilhoso. um vai, sabe, a gente criou esse DNA na Mas igreja. eu fico, é um pouco da Muito minha bom. característica assim, eu fico atrás dessas pessoas que acabam puxando a gente, tira a gente da média, da coisa medíocre, sabe? Sim. O cara, mano, chegou um cara tocando muito aqui, eu falei, ih, rapaz, o outro já começa a se agitar, a cadeirinha do outro já começa a ficar mexida, Sem não é nem porque, tipo assim, ó, cuidado que tá chegando alguém, não. O cara vê, mano, que esse cara toca pra caramba. Não, chegou- ele levou o nível. Ele agora levou o tem que nível, subir, mano, né? aí vou ter que ir junto, cara. Isso é Na verdade, qualquer maravilhoso. segmento a gente tem que estar perto de pessoas que inspiram a gente, né? que elevam. Pessoas que elevam a gente, um pouco mais Eu longe, fico né? atrás dessas pessoas que elevam a gente. Pô, chega E é alguém tão bom quando a gente encontra e percebe o crescimento ao longo do tempo, né? Pô, fulaninho chegou aqui, pô, Sim, sim, a desafinava gente vê também, meia é o música, crescimento hoje também. em dia já é absurdo. Tem isso um é muito crescimento legal. também, tem um crescimento também. Mas A gente, quando como um time grande, né? A gente Sim. vê essa evolução. A gente tava até falando de um né? rapaz que toca lá na igreja, pô, chegou e agora já é absurdo. Tipo, isso é muito legal, né? Tem gente que tem um Gostoso de processo assistir. um pouco mais demorado, outros vão mais rápido. A questão é não desistir da pessoa, nem ela desistir, nem a gente desistir dela, né? Mas, em suma, tem que resolver tudo em 1h30, 2 horas antes do momento É. do culto de adoração. Mas O tudo cara a tem que gente estar tem, preparado. a gente tá, Tem que estar envia preparado. as músicas antes, É. os leads enviam as músicas antes. Depende do lead, né? Depende do lead, então- Nessa Desculpa, mesa tá? aqui só Esse tem dois podcast é leads pra que mim. enviam antes. Esse podcast aqui é pra você, que é lá da igreja. Desculpa, você que é do Ministério de A gente tem aplicativos, a gente É, tem tem plataformas. Muitas ferramentas, né, Muitas que ferramentas que auxiliam. ajudam a gente. Então, se a pessoa tá com Aplicativo- complicado ali, o guitarrista tá um pouco A complicado, gente tem um aplicativo que a gente usa, como dar suporte. fazer propaganda, mas o Planning Center é maravilhoso. Sim. É usado em muitas igrejas. Tem né? muitas As maiores ferramentas, igrejas né? do mundo Do mundo. usam. E não só para louvor, né? Mas para todas as áreas, Para né? todas as áreas. Virou um momento pra mexer igreja, aqui, mas É é. para a igreja, para o culto. A O movimentação. E funcionamento. vocês, do- nesse momento, têm uma liderança para instrumental, outra para vocal? É a mesma liderança? Vocês mesmos vão resolvendo entre vocês? Como é que é isso? É basicamente a É mesma, basicamente né? a mesma, cara. Isso foi até... Era bem caracterizado isso, né? Ah, fulano cuida dos vocais, fulano cuida... Mas só que a coisa foi tomando uma proporção tão natural, tão homogênea, Foi se sabe? misturando muito, Foi né? se misturando muito a gente, mas a gente não tem problema em corrigir alguma coisa se estiver errado. Qualquer o vocal tá errado. Ou É. a gente particiona muito mais assim, como agora entendendo como ministério. Por exemplo, eu preciso falar alguma coisa com uma menina. A Ingrid vai, Ingrid, resolve isso aqui, isso tal, menina, coisa e tal. Ela precisa, olha só, pô, rapaz lá, não sei o que lá. Eu vou lá e resolvo. Você tá entendendo? A gente Entendi. mais particiona isso do que realmente... Porque as pessoas... Mas dão- tem o grupo dos guitarras, né? Tem o Que grupo, um- a gente tem uns grupos no WhatsApp. Tem um assim, grupo que só das a meninas. gente quer falar do instrumento, sacou? Pra não ficar aquele negócio. Vamos falar do instrumento, vamos falar alguma coisa grupos mais específica focados, né? do instrumento. Ah, os tecladistas, olha isso aqui. Eu quero mais essa coisa, mais essa textura. Vamos botar esses sons aqui. Aí te faz mais no grupo, mais direcionado. E Entendeu? também de Acaba cuidado também é fácil também, porque a maioria dos membros, né? Quase todos já fazem parte de GC, né? Líderes Então de tem sua GC. liderança de GC, tem tudo sendo muitos esse... líderes de GC Tem pastores no Tem louvor, pastor no tem louvor. líderes de GC, tem professores do carisma, tem Entendeu? Tem tudo. tudo. Agora, e além disso tudo, alguns de vocês têm experiência diante do próprio grupo. Você mesmo Sim. tocou com a pastora Mariana Sim, antes sim, de estar no sim. grupo. Alguns de vocês têm algumas passagens. Como é que foram essas passagens antes, diante da formação desse A minha grupo? passagem, músico desde sempre, né? Toquei com vários artistas. Dudu, legal falar que o assim. Dudu não começou cantando no louvor, né? Não, Dudu era então, baixista. eu era baixista e com essa coisa do cantar. Eu era baixista, mas sabe aquele baixista vai sempre um backzinho. E dificilmente o baixista canta, né, cara? Não, os baixistas cantam, cara, todos eles. canta? Paulo Ricardo. Não, eu tô falando de Ramon. Entendeu? Eu tô falando dos nossos, Nossos nossos baixistas. Marques, Coutinho, entendeu? Mas eu sempre fazia um baixo, fazia Amo um vocês, back, tá, alguma Coutinho e coisa assim. Ramon. também. Fique bem claro. Sempre fazia back, até com a Mariana. Uma época o pastor Felipe, quando iniciou a igreja, a pastora Mariana continuou viajando e o pastor Felipe fazia os backs, né? Aí eu comecei a assumir meio que isso, e isso foi... Eu comecei a cantar numa igreja normal, gente, numa necessidade. Não tinha canto homem. Aí, Felipe, canta aí porque não tem homem. Beleza, bicho, vambora. E foi nisso. Foi Mas antes exatamente você trabalhava assim. com a Mari, né? Sim, trabalhei com a Outros Mariana, artistas também, muitos né? artistas, alguns seculares. Mas música, né, maioria gospel. Mas essa carga acaba de conhecimento, acaba Pô, somando numa hora dessa, né? Muito boa, né? Muito boa
Na hora de juntar as coisas, de ver o Lego montado ali, Eu ver acho as que peças. a experiência da estrada, ela colabora muito, né, Muita no dia a coisa, dia, né? muita Resolve coisa. muito problema. Muito problema nem se cria, né? Porque não se cria, porque quando você tá na rua, na estrada, na verdade você tá indo pra resolver, né? Pô, tem um negócio ruim, velho, vai ter que rolar. Aí a estrada te dá isso. Ah, tem um negócio que não tá funcionando bem. Não importa, vai ter que acontecer. Entendeu? Isso te dá uma habilidade de resolver as coisas mais rápido. E essas experiências de estrada com outros cantores, só quem teve do grupo foi você? Acho que não. Quer dizer, Não, tem mais músicos lá. Eu tive, mas não O com Marlon música de fato. com o Não, Thiago. eu falo entre vocês três. Ah, Você- tá. Os três. É. Acho que sim. Acho que eu mais. tenho. Marlon Eu tem- tive, mas é mais. Foi mais com teatro, Com né? teatro, Com né? missões e tal. Mas acho que de música mesmo. E nesse foi do tempo Bruno. vocês tiveram alguma participação com algum grupo, alguma música? Vocês foram de algum outro artista, de alguma coisa, de alguma forma vocês participaram? Como Lagoinha? Worship? Só teve no nosso próprio, né? A gente convidou. É, a gente na convidou verdade, uma eles pancada de convidaram. gente. Vocês A acabaram gente convidando. convidou, né? A gente participou em off, assim, do álbum da Mari, não foi? A gente gravou. No Tremble, Tremble, né? a gente É, gravou, a Tremble. gente fez back. Mas É, foi na Não, teve mesma uma época do música primeiro também, Tremble Tremble. de Estremece, né? Teve outra A gente música, falou esse Tremble aqui, Poderoso. galera. Não, tinha uma música também que o Dudu cantava. Ah, teve algumas Não lembro coisas, qual é. era a música. Mas... É muita coisa, gente. E que foi na mesma época do primeiro álbum, mais ou menos, né? O Do Tremble. Foi mais ou menos Foi naquela no primeiro, época com no primeiro Johnny período. e É. As tal. Trevas de Estremece, que é a versão do Marlon e do... É a minha daqui, né? versão, é. Isso. Versão minha A e do... música é... Qual o tom dela mesmo? Depende, é si? Si lá. É, né? Paz, encontrei Encontrei a a paz. paz. Canta aí, pelo amor de Deus. Os ventos cessarão ao ouvir sua voz, paz, que acalmou o mar. As ondas cessarão com poder. Essa voz, né? Nossa, da sua voz, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus, Jesus. As trevas estremecem, Jesus, Jesus. Não temerei. Eu já animei aqui, né? Essa música é muito boa. E aí música é acho muito que boa. as participações que a gente teve foram todas assim, nós convidamos, né? E foi mais no último. A gente começou. A gente já teve com a Jéssica a primeira vez o vencedor. Nossa primeira participação foi a Jéssica Augusto, Jéssica, né? é verdade. Isso Em aí. Vencedor, Foi que bom. foi. E foi tão bom que a gente Absurda. chamou ela de novo. Que foi pandemia, né? Inclusive, Foi né? de Pandemia. Foi de isso pandemia, a gente mesmo. gravou durante a pandemia. Eu vi esse vídeo. Foi com a Jéssica Bom pra Vencedor. caramba, Aí legal. depois a gente chamou ela pro outro trabalho, mas daqui a pouco a gente fala Daqui a disso. pouco eu falo. Vocês vieram de igrejas diferentes, tiveram influências diferentes. Mas qual é a influência da música de vocês, Marlon? Qual é a sua influência? Dudu, qual é a Rapaz. sua? Ingrid, qual é a sua influência, assim, artista que você olha assim e fala assim, da sua música mesmo, quando você até... A gente é muito distinto, né? É. Se parar Eu pra vim do pensar assim. Pentecostal, Assembleia de Deus. Na minha época eu ouvia muito Aline Barros, Cassiane. Ai, gente, é muita coisa. Nem É. lembro mais. Mas hoje você ouve o quê? Hoje, É. Wilson, Elevation, É. Lagoinha Worship, óbvio, muita coisa. Totalmente diferente, né? É. Mas eu acho que eu ouvi Aline Barros, por exemplo, várias versões. E depois a gente ia procurar saber. Na época a gente não sabia. Não Tem tinha muita acesso. música Tinha, que a né, gente esse acesso também. ouvia e não imaginava que era a versão. O próprio Diante do Trono também. Então, aí a gente comecei a buscar. Depois que eu conheci o Wilson, eu falei assim, gostei disso aí, eu quero isso aí. É. Aí depois nasceu a Lagoinha e eu falei assim, encontrei meu lugar. E aí, você, Dudu? Cara, teve uma época que eu tô lembrando aqui que eu... Não, de infância, assim mesmo, assim... Cara, Musicalmente. eu Era lembro Assembleia musicalmente também, né? era Assembleia. Assembleia de Deus, pô. Assembleia, eu acho que Que é a maior escola de... é que a maior escola de né? música do João mundo, eu acho que é a Gonçalo. Assembleia de Deus. Não, quem tocou Cara, em mas eu música lembro. de Assembleia de Deus é a Não. melhor música que Eu lembro tem da na vida. Raiz, assim, ouvindo muito. Teve até aqui no Matos Nascimento, né? Matos, teve como Eu via vi. muito. Não, mas a gente, pô... Tinha uma tradição na minha casa, a galera comprava os vinil, aí morava... Era mais de uma casa no quintal, assim. A gente botava os vinis, ficava todo mundo em Todo volta. mundo em volta. Ouvindo as músicas. Pô, isso aí Legal. era bom demais. Mas aí teve uma época que eu não ouvia música cantada. Loucura, Só né? instrumental. Só instrumental. Que Doideira. hoje o... Como é que Músico, tem né? um nome hoje, música instrumental, que eles mudaram agora. A garotada botou outro nome agora. É, tipo, agora eu não eu sei vou não. lembrar depois. Não. É, tipo...
Mas era música instrumental, só ouvia música instrumental depois. Eu acho que foi Rio. Acho que os Cristina Mel pra caramba. Sério? Minha mãe gostava, né? Influência dos pais. Carlinhos Félix, aquele álbum que ele Carlinhos gravou aqui Félix. no... Vive você. Isso é muito bom. Na época do Rebanhão, né? Do Rebanhão. Eu lembro que aquele CD que ele gravou aqui ali perto do Rio Sul, como é a casa ali de evento? Caneco? Não, Canecão. Isso. Nossa, eu furei aquele CD de tanto ouvir em casa. Ele era bom Eu mesmo. sei todas as músicas do início ao fim, assim. Meu pai ouvia muito, né? Então, Eu ouvi André aquela Fonte. banda foi... Era Paulinho Guitarra, não é? Paulinho Guitarra, caramba, esse Guitarra, negócio foi... herói, violento. É isso mesmo. Esse álbum foi violentíssimo. Aí hoje a gente vai atualizando, né? Hoje eu ouço mais pop, mais coisinha mais Mas Daqui a hoje- pouco você vai ouvir outra coisa. Mas hoje, levando em consideração o momento e o acesso, tem alguns cantores, assim, algumas músicas você fala assim, poxa, é a referência nossa hoje. Tem isso? Como grupo, no geral, eu acho que Elevation talvez seja... Ele é uma tríade, né? Elevation, Battle e É uma Hilson. mistura. Battle, né? É uma mistura. A Tem gente é meu uma coração. mistura, como banda a gente é uma mistura. Aí pessoal eu já não sei. Pessoal, Pra mim não sei. Tem tanto nome. Eu É porque eu misturo ouço muita muito. gente que é desconhecida. Eu amo ouvir gente que ainda tá no anonimato, mas que canta pra caramba, que toca pra caramba, que tem um som absurdo. Então, eu ouço de tudo. Eu amo o explorar do Spotify, amo a novidade da semana. Novidade da essa semana, coisa assim. novidades. Amo descobrir gente nova. Eu fico procurando música além das nossas, né? Pra botar no louvor, né? É. Então a gente acaba ficando acaba- nesse Acaba tendo nicho ouvido, né? real, Acaba você tá assim. ouvindo pra servir, né? Você É. tá ouvindo- E os nossos amigos aqui também no Brasil, a Gabi Sampaio, sim, a Gabi Gabi. Não, Rocha. todos que que ouvir. gravaram com a gente escuta. A gente escuta muito. Sem dúvida. Agora, a música de vocês é para inspirar fé. A música de vocês é para mudar a realidade. A música de vocês é para, de alguma forma, a pessoa naquele momento de adoração seja inspirada a entrar em todo aquele ambiente, naquela atmosfera e para, de alguma forma, se conectar de uma forma mais plena com o alto. Isso. Como é que vocês, como pessoas que estão ali, como artistas, como pessoas que estão na plataforma, precisam zelar para que a vida de vocês, em primeiro momento, esteja com essa conexão? Porque eu já conversei com alguns artistas, alguns amigos de caminhada e, às vezes, até pastores. E eles, em algum momento, eles precisavam cumprir a agenda, eles precisavam cumprir tudo que foi designado, mas ele abriu mão, em algum momento, das disciplinas espirituais, abriu mão de algumas outras questões e, no final, ele estava cumprindo o regulamento, ele estava cumprindo a agenda, ele estava tendo que fazer. Quais são os cuidados que vocês precisam tomar, ou que vocês tomam, individualmente falando, para que se mantenha conectado com o alto e para, de fato, o primeiro a ser edificado seja a própria vida de vocês? Por mim, eu acho que esse primeiro ponto é muito comum entre nós três, é que a gente tem vida de igreja. A gente é cuidado, a gente faz parte de um ministério local, que a gente está todo santo domingo ali, a gente tem pessoas que nos cercam, que nos inspiram, que cuidam da gente, que se tiver algum problema é fácil correr. Acho que o grande erro talvez seja esse distanciamento da igreja local, dessa ordenança que Deus nos deu, né, de ser corpo, né? Que isso pode, de fato, fazer com que a gente perca esse zelo pela presença, esse zelo pela presença de Deus. Então, acho que o primeiro ponto para mim é a gente faz parte de uma igreja local. A gente é um ministério de igreja local e a gente, como indivíduo, é membro de uma igreja local, de uma igreja saudável, né? Não de uma igreja perfeita, mas de uma igreja saudável. Então, acho que esse é o principal. E o resto é de sempre, é o relacionamento, né? A gente não tá ali por um status, né, de querer parecer alguma coisa. De fato, a gente é filho de Deus, a gente busca cada vez mais eu busco cada vez mais me aprofundar nisso, né? Nessa identidade, que acho que quando a gente não abre mão disso, é bem difícil a gente sair do eixo, né? Mas eu acho que, tipo assim, pra você entrar num... Acho que tem essas duas, isso te dá uma base, mas a gente tem que tomar cuidado também, às vezes, com o ativismo, né? Porque tem hora que a gente... cara, não tem como. Você sabe cantar, você sabe tocar, e isso são ferramentas que Deus nos deu para fazer. Mas eu acho que a questão do ativismo é saber que hora que você descansa. Exatamente. Isso o pastor Felipe sempre fala isso com a gente. Pô, Tá eu cansado, não vou... descansa. Tá cansado? Descansa. Mas às vezes você não sabe, né? Você tá tão no piloto automático ali, você entra no... Cara, eu acho que tá ligado, sabe, nisso? Nessa questão do... Cara,
o propósito. Eu tava falando com a minha esposa esses dias, ela tem saído para ministrar, acontecido uns convites, assim, coisas de Deus mesmo, inesperado. Eu falei, cara, a gente tem que focar no propósito. Por que você tá saindo para pregar? Pra quê? Por que a gente faz o que a gente faz? Quando a gente não perde, não precisa ser muita coisa, não. Eu tava falando com ela. Falei, quantas ordenanças Noé teve? Quantas vezes Deus precisou falar com Noé? Não precisa ter um monte de direção. É uma direção e você vive aquilo ali. Ser fiel àquilo que Deus te deu. Cara, isso é... Quando a gente chega nessa maturidade de vida cristã, mano, não, Deus me chamou pra isso. É fidelidade com a promessa, né? Uma fidelidade com a promessa. Não, Deus me chamou pra isso. Não, mas você não vai ser pastor, não vai ser pregador, não vai ser... Cara, Deus me chamou pra isso. Que é muito fácil no meio do caminho a gente se iludir com as oportunidades que aparecem, né? Deus me chamou pra isso. Sabe, isso eu acho que a maturidade cristã vai te dando. E, pô, essa questão que o Marlon falou, de estar baseado numa igreja, estar próximo de pessoas que cuidam de você, estar vivendo um tempo de oração, te livra de muita coisa. Te salva de muita coisa. Mas você entender a direção que Deus te deu para viver, isso aí é fundamental. E se você escreve isso na tábua do teu coração, Deus me chamou para isso. Amém. Não vai ter coisa que vai desfocar, não vai ter distração que vai tirar você do foco. E saber, por exemplo, no nosso aqui, que a gente fala aqui, porque a gente acaba sendo muito ativo, saber a hora de, incrível que pareça, de descansar. A palavra de Deus chega a falar assim, nos esforcemos para entrar no descanso do Senhor. Que ele já sabia que a nossa igreja ia ter tanta atividade. Mas é isso, você saber a hora até de parar. Você fala, tô cansado, preciso descansar, preciso refrigerar a mente. E às vezes você nem percebe o cansaço, não percebe, porque porque a gente ama fazer o que a gente faz, cara. Pô, é muito prazeroso, cara. Tá doido, tá ministrando, tá vendo pessoas sendo transformadas. E tava no culto esse dia, o pessoal levantou da cadeira de roda. Falei, meu Deus, é isso que eu quero viver, mas você nem percebe isso. Mas seu corpo, às vezes, sua mente, às vezes aí satura. o corpo, do nada, ele dá uma grita, né? Ele dá aquela gritada, né? Não, e esse estágio de contemplação, né? O descanso não é só o descanso, mas é o de aproveitar aquilo que você já fez, né? De desfrutar, de ver, olha, poxa, deu certo. Se Deus fez isso na criação, no final de cada dia, viu que era bom, né? Acho que isso é um exemplo pra gente, né? É princípio, né? A gente tem que entender. Faz parte. Faz parte. A verdade é que o descanso precisa fazer parte da agenda, né? Exatamente. Às vezes é incrível. Se fez parte da agenda de Deus, por que não vai fazer da nossa? Né? E porque é tão gostoso que a gente faz, cara. É muito prazeroso, mas quando a gente vê, às vezes tá estressado, tá não sei o que. Ué, gente, mas eu tô fazendo o que eu amo, mas não, é o corpo mesmo. Por vezes a gente deixa o cansaço pra hora que sobrar tempo, a hora que de alguma forma a gente não tiver o que fazer, não tem agenda. E aí você só descansa, né? O pastor Felipe costuma até falar um negócio que eu sigo muito, né? Existem dois tipos de descanso, né? O descanso e a recarga, né? Descansar, a maioria de nós consegue descansar muito fácil. Uma noite bem dormida, 12 horas ali de sono, sem dormindo pra caramba, quase em coma. Mas você não consegue recarregar, né? Acho que a gente entender e se conhecer, como ser humano também, de fato, entender como você recarrega. Eu sei que Felipe, né? O pastor Felipe se recarrega indo pra fazenda pro meio do mato. Eu sei que se eu for pro meio do mato, eu não recarrego de jeito nenhum. Eu posso ficar lá 30 dias, 40 dias, 1 ano, eu não recarrego. Então, acho que faz parte do descanso também você entender qual é a sua zona de recarga, assim, né? Tipo assim, eu recargo muito consumindo cultura, vendo filme, no cinema, cidade. Cada um entendendo o seu, acho que faz parte desse processo. Porque às vezes você pode estar muito descansado, tá com sono totalmente em dia, mas ainda assim sobrecarregado, né? Legal. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Nesses poucos minutos é perceptível a digital do pastor Felipe e da pastora Mariana no grupo. Porque vocês falaram... A gente tatuou aqui, ó. Porque vocês falaram diversas vezes o nome do pastor Felipe, o nome da pastora Mariana. Que tipo de influência, de participação, de inspiração é o pastor Felipe para a vida de vocês, para a vida do grupo, ou de vocês de uma forma particular, ou do próprio grupo? Que tipo de interferência ele tem no grupo hoje? A princípio, o direcionamento foi dado sempre por eles, né? Da linha do que a gente... Por exemplo, antigamente a gente tinha um ministro à frente, né? Um pequeno detalhe, né? E os outros eram backs, né? Então ele teve um dia que ele falou assim, não, eu quero todo mundo um do lado do outro, alinhado. Então, não tem mais essa questão de um é o líder e o outro tá fazendo o back. Então, assim, a gente foi caminhando conforme a direção que ele foi dando. Então, na música, total, super influência. Até porque ele já tinha uma vivência muito grande nisso, ele é mariano. Então, é muito fácil também a nossa igreja ser musical e ter essa veia musical. Ele sempre soube para onde ele queria ir, né? Então, isso facilitou muito o caminho da gente. Então, ele conduziu a gente para esse caminho. Então, a princípio, a gente perguntava tudo.
Hoje em dia já é natural, a gente já natural. sabe praticamente o que a gente tem que fazer e erra muito pouco. Acho que é Até quase na hora de nada. inserir- até na hora de, a gente começou cantando só aí ele foi, chegou, olha, vocês vão cantar isso aqui. Essa lista aqui. Uhum. Tinha uma lista lá de 15, era um álbum, na verdade, ó. Isso aqui que a gente vai cantar. Acabou, não saía dali. Era engraçado. Ele definiu. Isso, ele definiu, a gente vai cantar isso, porque Isso lá nos primórdios. isso nos né? primórdios, no primórdio mesmo, tô falando dos 2013, primeiros máximo. passos. Cara, e dali, daquilo que a gente cantava, sai até hoje a mesma linguagem Tô entendendo. do que a gente canta, às vezes é sempre cristocêntrico, tudo que a gente canta, tudo é sobre Cristo. Poucas vezes a gente coloca uma música que fala da gente, mas é tudo Se cristocêntrico. for, também tem um propósito E muito se específico. for, é para chegar a Cristo. Se for falar alguma coisa da gente na música, é para apontar para Cristo. Uhum. E ele deu essa direção, cara. E depois daquilo ali tudo, Edgar, foi saindo tudo que foi nascendo. Você vê, esse dia a gente colocou uma música lá, agora tá até cantando bastante no Brasil, Aclamo Jesus. Música demais, botamos na Páscoa. E a gente percebeu que aqui a igreja precisava cantar aquilo. Ele chegou, caramba, que música é essa? Aí ele foi, porque, tipo assim, a gente até na hora da gente escolher as músicas, tinha muito isso, de passar por ele. Coisa. Agora a gente escolhe as músicas, a gente já sabe o que a igreja quer cantar e já sabe o que ele tem na mente, mais ou menos, como o que a igreja precisa declarar. Já essa espírito, conexão. né? Já o mesmo já espírito mesmo, já... E ele é muito o pastor que dá a direção, não o pastor que interfere. Então isso existe uma Exatamente. diferença absurda Muito nisso, grande. né? Muito grande. Ele nos dá a direção e nos dá a liberdade também para poder crescer, né? Crescer, Como criar, isso, né? né? Hoje, por exemplo, em música, eu desconheço um dia que ele chegou pra gente falando assim, não, vai compor isso aqui, vai mudar isso aqui, vai botar isso aqui. não. Nunca mesmo. Tipo Não. assim, acho que todas as músicas que a com gente... muita educação E com muita sempre, educação sempre, né? Com muita sempre. brincadeira sempre. Mas acho que todas as músicas que a gente escreveu, de fato, assim, não teve nenhuma negativa dele, assim, ó, isso aqui não é. Não cante isso. Isso aqui não vai dar Teve- certo. teve- Com Teve certeza. direcionamento, por exemplo, a Acreditar, né? Acreditar Sim. teve uma mudança de Uma uma... mudança fez total. Pô, mas mudou a música Nossa, inteira. mudou toda a música. Qual que era mesmo? Era um mais por um Se E. eu tocar em ti, eu verei. Não, E vamos agora, não agora tá muito tá cedo. mais Daqui a agora. pouco tá Tá muito bom, tá cedo. bom, Tá tá muito bom. cedo. Daqui Ele a pouco. mudou um E, um mais. Ele sugeriu uma mudança, na E verdade. pra E. Porque quando vocês colocam um E aqui, vocês vão transformar. Aí, pô, quando a Só gente mudou. ouviu... Saiu mais, entra o E. Mas Mais eu de desconheço, assim, alguma negativa dele em relação às músicas, porque foi aquilo realmente, no início ele já deu uma direção muito clara sobre o que seria, pra gente agora só caminhar nessa estrada que já tá pavimentada, né? Não tem nenhum problema. E tendo Mariana também, né? Mariana é um... A pastora Mariana é uma referência em adoração. Sim, né? sim, Eu sim. acho que de alguma É forma, incrível. eu acho que também ela deve ter contribuído muito assim para a igreja de uma Sim. forma geral, quando começa ali a própria igreja a entender a adoração e aqui instaurar aquele momento de adoração, ela deve ter tido uma influência muito grande a na igreja. pastora, Né? acho que ela ensinou muito pra gente, de verdade, o verdadeiro coração do ministro, assim, né? Que acho que muita Absurdo, gente né? que vê de fora pode pensar até no status de fama, né? Em pessoas intocáveis, assim. Só que acho que ela é a pessoa mais doce, mais normal, assim, né? De estar ali no lado a lado, né? O pessoal até costuma falar, você ficou nervoso? Não, porque é família pra gente, né? Então, ela sabe nos ensinar muito, muito, assim, no dia a dia, né? Sim, tá com a Maria é incrível. É absurdo. É incrível. Eu tive a oportunidade de, antes de ver essa história da do igreja, Domingo, né? Eu vi a ministra, a ministra no Brasil, né? E como era, cara, incrível, assim. A gente E a tava pessoa falando... nos bastidores. E a pessoa também. nos bastidores, que não é a era, mesma que é a coisa. mesma coisa, a mesma pessoa que tá lá no palco, é a mesma pessoa que tá no backstage. Incrível isso. isso, É né? maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. E viver isso, sabe? Não cara, dá pra ser crente, dá pra ser artista, dá pra trafegar em tudo e viver bem com todo mundo. E a Maria é um exemplo disso absurdo. E todo esse brilho a gente tá comentando nele, até porque isso não é normal, né? Às vezes. tem duas infelizmente, pessoas, né? A gente acaba. É. E ela também, eu acho que ela é um bom exemplo Sim. de uma bem-aventurança nessa Sim, área. Né? sim, sim. Aquela simplicidade que ela tem no momento de plataforma, de palco, não é a mesma que tem no dia a dia, quando Não, encontra com porteiro Maria, na esquina. quando muitas encontra com gente facetas, ali, Maria mas mãe, Maria cantora, Não, e as pessoas vão lá Maria na igreja, acho que pastora, Maria... eles pensam, né, cara, a gente não vai chegar perto do Felipe, da Mariana, porque é algo muito distante, mas
é totalmente contrário. Nossos pastores são os primeiros a ficarem lá embaixo falando com todo mundo. Não escuta o spin, que a Mari fica ali, ó, a vida inteira ali tirando foto, falando, e as pessoas vão contando testemunhos, e ela vai ficando ali, vai dando 10, vai dando 11, vai dando meia-noite. Exatamente. É isso mesmo, é a realidade. Legal. Agora a gente estava falando, ainda há pouco, que vocês cantam, tentando inspirar a fé, promovendo a adoração da igreja, inspirando a igreja para estar mais perto da conexão com o alto. E vocês, como grupo, já viveram muita história de fé, muita história, tem assim, situações que vocês viveram ou como grupo, ou como as pessoas, de uma forma particular, que vocês falam assim, cara, aquilo que a gente cantou é a verdade da minha vida. Tem alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar de uma forma individual? Nosso novo álbum, Tem né? alguma coisa assim que você fala assim, cara, é isso, a gente tá cantando o que a gente vive de fato. Nosso novo álbum, você que tá ouvindo sair agora na internet, quando acabar aqui você ouve, tá? Em nome de Jesus, não sai agora não. É literalmente todas as frases que estão escritas ali a gente viveu como igreja. Todas as frases, eu tenho absoluta certeza disso. A gente tem até uma música que se repetiu, né, agora que eu parei a pensar. A gente fez Onde Está a Morte, que ela tem uma frase, né? Eu já vi Deus fazer, coxos andarem, câncer e dor sumirem. E isso não é sobre o que a gente leu na Bíblia, somente. Mas a gente já viu pessoas lá na igreja que tinham câncer. Tem até a história do Tata Giba, que é um menino lá que a gente tomou conhecimento do testemunho dele, que ele tinha um diagnóstico de, acho que 32 nódulos, alguma coisa assim na garganta, e ele fez os exames, e aí foi pro domingo no culto, a gente estava tocando essa música pela segunda vez, assim, e aí ele ouviu essa frase, né? Eu já estava ensinando a música à igreja. E ele pegou, eu já vi né? Deus fazer coxas andarem, câncer e dor sumir. Ele tomou posse disso. Na segunda-feira, quando ele foi voltar, onde estavam os nódulos? Não estavam mais lá. Glória a E também teve uma outra situação, né, de uma moça que estava na cadeira de rodas, durante um período de adoração pós-palavra ali, né, onde não teve um momento de oração específica por cura, onde não teve um momento específico de oração, mas a igreja estava rendida e totalmente entregue em adoração. Aquela mulher levanta da cadeira de roda e começa a andar. Então, todas as realidades que a gente tem cantado nos últimos tempos, de sempre, na verdade, né, mas nesse álbum muito específico, são realidades que a gente viveu como igreja, né? São realidades de fé que a gente vive como igreja, algumas músicas baseadas em pregações do pastor Felipe, mas de fato, assim, a gente tem experimentado, a gente já tem cantado esse álbum já faz, né, quase um ano, talvez, né, na igreja. E a gente não consegue enjoar, porque de fato é o testemunho da nossa vida que a gente está cantando, né? Então, como a gente viveu aquilo, isso não enjoa pra gente, né? Então, acho que esse álbum é a prova viva, né, dessa música. O nome do álbum é fé, né? O nome do álbum é fé, né? A gente não conseguia falar de outra coisa. Quando a gente viu o final, cara, a gente só tá A falando... gente não sentou pra fazer assim, vamos fazer um álbum sobre fé. A gente só foi escrevendo. Antes do Dudu e Ingrid falar também, se teve alguma experiência assim, de fé que nesses de 2018 para cá, que vocês de alguma forma foram inspirados, eu queria dar um recado a você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Edgar Martins Júnior, no YouTube. Com toda certeza nós temos aqui dividido histórias que vão inspirar a sua vida. Repasse esse link para outras pessoas, que também de alguma forma você vai estar abençoando a vida de outras pessoas com essas histórias essas que têm como inspiração a cruz de Cristo, que tem como inspiração tudo aquilo que nós sentimos pelo Deus que nós servimos. Dudu, Ingrid, alguma coisa assim que vocês lembram assim, de história? Poxa, Marlon já contou algumas que são histórias públicas, histórias da igreja. Tem alguma história particular que de alguma forma você fala assim, cara, isso aqui foi, poxa, eu vivi o que eu tô cantando, o que eu tô ministrando. Edgar, tem uma música que a gente compôs lá na Fazenda, a gente teve um tempo maravilhoso, né, esse álbum foi, até dar uma abertura aqui, esse álbum foi a primeira vez que a gente parou e falou, cara, vamos dedicar esse trabalho, porque o Marlon chegava com uma letra, uma melodia, a gente juntava com a Ingrid, e chegava o outro, chegava o Peçanha, juntava, fazia o Fred também, e assim, esse quebra-cabeça, falou, vamos fazer uma coisa intencional, vamos pra Fazenda da Igreja, e ficamos lá alguns dias. Sempre foi um desejo, né? Sempre foi um desejo nosso de fazer isso. E a gente conseguiu concluir nesse álbum. E tem uma música desse álbum que, quando a gente estava fazendo a música, ela me pegou muito. Quando eu entrego a música. Eu sei que tudo que tenho foi você quem me deu. Lindo. Cara, e quando a gente começa pelo menos a minha experiência pessoal, assim, com esse álbum. Quando você começa a entender que realmente...
quanto mais a gente entrega pro Senhor, mais a gente recebe dele. Cara, eu tenho vivido isso muito literal na minha vida mesmo, de entrega de todas as áreas. E eu percebo cada dia mais, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu entrego, mais o Senhor se revela. Em todas as áreas, áreas. Não há falta, não há... Em todas as áreas. E acho que esse é o testemunho mais recente, assim, dessa música. Assim, eu vejo ela na minha vida. Eu canto Amém. Ela, cantarola toda hora, ela assim, porque é a minha oração, todo dia. Obrigado, Senhor. Eu te entreguei tudo, o Senhor me deu muito mais do que eu merecia, do que eu imaginava. Esse é o meu testemunho hoje, pessoal, né? Desse álbum aí, que é maravilhoso. Amém. Agora, no meu caso, são tantas experiências, assim, eu vivi experiências desde a primeira gravação. E eu me lembro o que aconteceu, tanto na primeira gravação quanto nessa última gravação. Eu tive fenda nas cordas vocais. Tanto na primeira quanto nessa. E justamente na época de gravar. E eu me lembro de passar praticamente o dia inteiro rouca. E quando chegava no caso de Glória e Honra, Rei dos Reis, que foi do primeiro álbum, chegava no estúdio, na hora de gravar a música, parece que minha voz saía, assim. Fluía. E isso eu comecei a levar isso para toda vez que eu estava ministrando na igreja. E muitas vezes eu cheguei na igreja sem voz, muitas vezes eu cheguei na igreja sem poder cantar. E aí, Deus fazia na hora. E aí vem a questão da entrega, né? Quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele vai fazer, não é você que faz. É Ele que vai fazer, é Ele que vai agir. Eu tenho mania de fazer os outros chorar, tá? Eu ia falar isso aqui agora. De novo. Mas é porque eu sou muito chorona. É muito bem paga. Ela não chora, os outros choram. Gente, realmente, assim. Então, eu tenho desfrutado disso em toda vez que eu ministro. E muitas vezes em chegar e não ter voz nenhuma. Em estar fanha. Em estar sem voz. E eu ainda falar, teve uma vez que eu ministrei no pico, eu falei, gente, eu não sei como é que eu tô aqui cantando. Mas a voz tá sendo liberada. Deus está liberando a minha voz. É porque tem algo para fluir aqui. Então, eu experimentei desde o primeiro álbum. E eu tenho experimentado todos os dias, toda vez que eu subo na plataforma para ministrar. E eu experimentei mais uma vez. Eu não tinha condições nenhuma. E são coisas que eu não falo para ninguém, é só eu e Deus. Eu não tinha condições nenhuma de cantar quando eu entrego. Mas eu falei assim, se a música fala de entrega, eu vou entregar tudo. E são sempre músicas de desafio, né? Não só são, vocal, né? Mas letra, são né? Desafios. Quando eu entrego, eu falei pra eles, eu falei assim, nessa gravação eu fiquei muito nervosa. Porque parecia que eu não tinha nada pra dar nessa música. Nada. Mas Deus fez. E toda vez que eu ouço alguém falar pra mim, chegar, porque chega no direct, no Instagram, né? Os testemunhos das músicas, eu falo, meu Deus, valeu a pena. Aí vai a lágrimazinha escorre, eu falei assim, valeu a pena. Valeu a pena, muitas vezes, abrir mão de estar com os meus filhos. Óbvio que eu não abro mão assim. Mas muitas vezes a gente tem que chegar mais tarde em casa. E às vezes um deles já está dormindo. Então eu sou mãe de duas crianças, um de 11 e outro de 7. Então, agora vai chorar. Não vou chorar não. Então são duas crianças em fases diferentes. Então assim, é desafiador. Porque não é só você ser dona de casa, você ser mãe e você ser ministra, né? E tem a parte de você e Deus, só você sozinho. Então assim, é milagre atrás de milagre. Se eu for contar aqui, a gente vai... Acabou o podcast, é só de milagre aqui. E é muito legal, assim, que esses desafios são oportunidades que Deus nos dá para ir para outro nível, né? Às vezes, normalmente, se você, diante do desafio, você recuar, você não tem oportunidade, você não prepara o ambiente, você não cria um palco, um ambiente para ver o milagre de Deus. Sim. Quem recua não tem essa oportunidade, não tem testemunho para contar. Então, Exatamente. assim, isso de alguma forma tem que nos estimular a todas as vezes, não só a gente, mas quem está em casa também nos acompanhando. Todas as vezes que o desafio chegar, é uma oportunidade para você ver o agir de Deus na sua vida. Que Ele não nos deu espírito de medo nem de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É isso. Amém. Bora. Desse jeito. Vou chorar mais não. Desse jeito. Bebi uma água. Sabe o que eu tava pensando aqui? Todo mundo fala... a gravação que a gente fez, né? A voz da Ingrid ficou perfeita, né? Nessa música, Qual é o nome da música? Quando eu entrego, né? E as pessoas ficam assim, nossa, mas vocês regravaram quantas vezes depois? Acho que esse é o assunto mais comentado nas gravações, né? Porque a gente não gravou elas 2 vezes, 3 vezes no dia. Foi, na verdade, uma vez cada música. E o que a galera tá ouvindo em casa aí é exatamente o que a gente viveu no dia. Sem voltar os espontâneos, nada planejado. Nada planejado. Nada, literalmente nada. Tava até ouvindo hoje a música da Gabi Sampaio. Que eu
O Alex vai atrás dela até endireitar o negocinho, né? Assim, ela começa a puxar. Glória a Deus pela vida da Alex. Mesmo ontem. É. Mesmo, ela tá meio que... No E ali, né? Ele vai consertando. Vai dar uma ajeitada. Mas que é imperceptível, né? Agora vocês vão perceber porque eu falei. Mas... imperceptível, mas ele ajeita a coisa porque... E também não teve overdub, né? Não teve overdub. Não. A gente não tem paciência pra isso, essa é a verdade. A gente não tem tempo, né, Marlon? Não aguenta mais. Então a voz que a Ingrid tá lá é a voz da Ingrid rouca, que ela disse aqui agora, que tá perfeita. Mas foi Não, rouca de dia. Rouca de dia, na gravação não. Isso foi assustador, Edgar, até pra gente. Chegou uma hora assim que eu fui no talk e falei... Foi. Marlon, cara, não é possível, tá tudo dando certo. Nenhuma câmera parou, não desligou um cabo. E é porque, tipo assim, a gente fez 1h30. A gente fez 1h30 de gravação. 1h30 de gravação com 11 músicas. Rapaz, e eu falei, a gente teve 2 ensaios realmente, mas... 2 ensaios, parece. Parece... Eu falei, falou 20. Não, 2 ensaios. 2 ensaios, isso porque a gente praticamente já saiu da Fazenda com tudo pronto, praticamente. Foi muito gostoso na Fazenda, que a gente montou um estúdio lá. Vamos lá, que eu tô ansioso. Chegamos! Eu tô ansioso porque eu fui no cinema. Isso é verdade. Que legal. Quem foi no cinema? Eu fui no cinema no Vamos chegar nessa etapa lançamento também. lá no Plaza Shopping, em Niterói, para ver o lançamento do dia e fiquei encantado com a produção, fiquei encantado com tudo que eu vi. Bom. Vamos começar então, narrar um pouco essa história aí, contar um pouco dessa história. Primeiro, de onde saiu essa ideia de ir pra Fazenda? Há 1 ano atrás a gente tava indo pra Fazenda. Sério? Hoje tá fazendo um ano. Ai, gente, vou chorar. Não, chega, não chega. Da onde saiu, de quem saiu essa história de alguma forma se guardar num lugar, se retirar pra um lugar pra começar essa criação? A gente já tinha vontade de fazer Sempre isso, a gente teve, sempre né? conversou alguma coisa isso. assim, cara, a gente podia passar um dia. Porque isso é uma realidade comum lá fora, né? Como a gente sempre via os gringos fazendo, aí teve na situação, a Gabi Sampaio teve na nossa igreja, na semana próxima, ela tinha acabado de... Estava em Nashville. Meu Deus, me arrepiei todo agora em Nashville. Falei Nashville, me arrepiei todo. Eles estavam em Nashville gravando, tipo um collab, um monte de artista. Uma semana de composição. Uma semana de composição, exatamente. E ela, naquela semana, ela voltou e já foi ministrar na nossa igreja. E a gente já tinha marcado, né? Já tava tudo já tava meio que tudo estruturado. E ela chegou, foi maravilhoso. Aí, deu mais gás pra gente ainda. Ela, caramba, não, foi maravilhoso, saía as músicas, fluía, não sei o que. É isso mesmo, estamos na direção certa. Fomos pra Fazenda. Fomos pra Fazenda. Assim, falando das partes mais, das curiosidades, que nenhum lugar sabe disso, acho que nem no documentário a gente falou. Do nada a gente decidiu do nada assim, né? Mas eu lembro que a gente só compartilhou uma playlist assim do Spotify, que era mais ou menos sim, né? que a gente estava ouvindo muito na época, só pra gente ter uma similaridade musical, né? Ouvindo a mesma coisa, pelo menos. Isso, exatamente. Lá, a gente vai estar ouvindo tudo. Isso. Aí a gente foi. E aí vocês definem pra ir pra lá, pra tirar esse período. Isso, aí definimos ficar lá 2 dias e meio, basicamente. Foi isso. E aí chegamos lá na Fazenda Novos Começos, né? Que é a Fazenda da Lagoinha, do Rio de Janeiro. Linda, por sinal, se você não conheceu. Não sei se você vai conhecer, mas vai ser em nome de Jesus. E a gente foi pra lá, fomos numa segunda de noite, né? Isso. Montamos as coisas. Só o grupo? Não, foi eu, Dudu, Ingrid. Não, a Ingrid não foi nesse dia. Não, a Ingrid não foi. Mas na Fazenda, de fato, foi, né? O Fred, o Peçanha, que é o nosso produtor musical. Renatinho. E você o fala Renatinho. que eu não fui, cara? Não foi no dia. Eu te vi lá no... Não, mas não foi mal. Chegou um dia depois. Eu e Fred, a gente foi no dia seguinte, porque aí a gente fala, porque eu tenho 2 filhos. Exatamente. Tanto e tempo. aí a gente começou a fazer as canções. Eu lembro que a primeira... Eu tinha feito acreditar na semana em casa, assim, né? Tinha escrito alguma coisa. Aí eu só levei pros meninos, a gente... Ajeitou alguma coisa. Botou as ordens, né? Definiu métricas e tal. E aí já saiu prontinho dali. E o legal da Fazenda é que a gente fazia música e produzia música. Fazia música e produzia música. A gente montou um estúdio lá, Edgar, e tipo assim, a gente terminava a música, ela já começava a fazer um arranjo. Aí Peçanha muito rápido, a gente também dava alguns pitacos, assim, e era muito gostoso que tava esse negócio aqui, tipo um podcast mesmo. Tava livre, todo mundo opinava, todo mundo, caraca, essa ideia é boa. A ideia que não era boa, a gente guardava um pouquinho, segura um pouquinho essa ideia aí, não é muito boa. E a gente ia
Foi nesse assim, mas nesse eu acho que de clima. ideia não boa, a gente só descartou uma música que a gente começou a fazer e não Cara, terminou, que foi no primeiro A dia. gente queria falar alguma coisa sobre Que depressão. era tipo Clame Jesus, É né? tipo Clamo Jesus. Clame Depois, Jesus, rapaz, a gente precisava cantar isso. A gente queria muito compor alguma coisa nessa E direção. vocês foram com um número mínimo de música pra se fazer? Tinha que ter Tinha, um a A gente número. gente tinha tinha o um objetivo de objetivo. fazer... Acho que eram 8. De ter 7 músicas, porque a gente já músicas. tinha 3 feitas, porque Isso. Onde Está a Morte e Clamarei, a gente já tinha feito, porque a gente foi em E Israel no Emanuel? ano anterior. Ah, tá. Aí a gente tinha feito pra gravar lá, só que acabou não dando certo. A gente gravou, na verdade, Onde está, Onde Está a Morte lá. Em breve vai sair alguma coisa, em nome de Jesus ainda. E Emanuel tinha sido de um outro projeto musical de lá da igreja também. Mas aí a gente... O desafio era fazer 7 músicas. Mas a gente, não vai dar pra fazer 7 músicas em 2 dias e meio. 1 dia e meio, 2 dias, sei lá. 2 dias no 2 total, dias. se somar, né? É. Não vai dar, porque a gente chega, monta o instrumento, A gente montou um estúdio, cara. A gente montou um estúdio mesmo. Montou tudo lá Tudo e falou, lá. não vai dar. Aí a gente fez Acreditar no primeiro dia, junto com uma rapidinha lá, que eu não lembro qual foi. A outra. Vivemos na Luz. Vivemos na luz. Eu Aí cheguei no dia lá, já seguinte tava a Ingrid pronta. chegou com o Fred, tinha faltado luz na fazenda, não tinha luz, faltou luz de 10 da manhã às 4 da tarde. Aí foi o dia que a gente que saiu todas as Aquela músicas. falta de luz programada, né? Só que ninguém programou com a gente. Não programaram Você pra gente. programava- Já tinham avisado que não ia ter luz desse horário, mas foi maravilhoso. Isso. Aí a gente fez todas as músicas Não tinha internet? Não tinha nessa internet, tarde não toda, tinha- entendeu? Então vocês ficaram lá quantos dias? 2. 2 dias. 2 2, dias e 7 7 músicas. músicas. Esse saldo parece que não bate, né? 2 dias, 7 porque músicas. Fantástico. Não, e o porque, nível E das já músicas, eu produzida, conheço. já pronta. A gente já saiu de lá. As músicas saíram prontas. os arranjos. Os arranjos. E Tanto que foi a gente, leve demais. cara. Foi muito leve tranquilo. tanto que a demais. gente conseguiu já mandar, a gente subiu alguma coisa pra galera. A gente ouvir. saiu dali e no domingo seguinte já tinha música nova na E igreja. vocês chegaram com a única que estava pronta era Acreditar. Acreditar. Vamos dar uma, né? Essa é uma das, demais, né? Essa essa é uma das minhas preferidas. Essa eu vou chorar. Diamante. Tipo, Essa é uma das minhas preferidas. Vai, começa? Ah, tá. Eu não lembro, né? Eu conheço teu poder, o que fez desde o início. Confiarei mesmo sem eu entender. Tu conheces minha história, olha o que fez comigo. Porque eu justo agora ia temer. Sei que tudo podes fazer. Se eu tocar em ti, eu verei maravilhas. E agora esse poder vive em mim. Você vive em mim. Se eu tocar em ti, eu verei maravilhas. E agora esse poder vive em mim. Você vive em mim. Eu já vi demais pra não acreditar. Tudo podes fazer, nada resistir a teu poder. Teu poder, teu poder. É isso. Cara, essa frase. Nossa, o Eu já xodozinho. vi demais pra não acreditar. Isso é tremendo, né? Pra inspirar Essa fé, né? é a frase de encorajamento para todo cristão, né? Para todo mundo que já teve uma experiência de fé com Jesus, né? De fato. A gente... Pior que quando eu fiz, cara, eu não, de fato, não falei, vou falar da mulher de fluxo de sangue, né? Apesar de ser sobre ela, né, a canção. Mas eu acho que eu tava assistindo esses dias, uns meses atrás, na verdade, um testemunho, né, de uma ministra, e ela falando que sobre o poder da concordância, né? Ela falou que ela recebeu o diagnóstico do médico, né, de câncer que ela tinha, só que ela não concordou com aquela verdade, né? Não aceitou aquilo, de fato. E imagina essa mulher com fluxo de sangue. O poder dela não concordar com o diagnóstico dela, né? De 12 anos. Há tantos anos. Não, eu vou vencer isso, né? Tipo, se ela tivesse concordado, ela já teria perdido as esperanças há muito tempo, né? Então, acho que
acho que isso vale muito pra gente, né? Não aceitar aquilo que de fato acontece com a nossa vida por circunstâncias, né? Diversas, né? Mas o poder da nossa fé em acreditar que Deus ainda pode fazer, que há saída, que há escape, né? Isso é diário, né? É diário. Todos os dias lembrar que as misericórdias se renovaram toda manhã. O poder de declarar a palavra. Eu acho que você atualizou o Quero acorda... trazer à memória aquilo que me dá esperança. Rolou uma atualizada. Versão a mensagem. Mas é literalmente isso. E tem música assim que ela de alguma forma ela toca mais profundo na gente, né? Eu tive a oportunidade na minha casa, e eu conto parte de testemunho no meu canal, da minha filha, aquela que vocês conheceram mais nova, ser curada de câncer. Diagnóstico de câncer raro, agressivo, e eu tive uma experiência sobrenatural na visitação no quarto da minha casa. Sim, e depois disso, depois de 3 dias, ela teve já declarada a cura dela. Deus gosta de 3 dias, né? É isso aí, 3 dias. E logo depois também a minha esposa sofreu 2 anos de fibromialgia. Fibromialgia não tem cura. Dores insuportáveis no corpo. E ela foi curada também. Então, essa frase eu pego, porque quem já viu isso tudo... Já vi demais, cara, não tudo dá. Tudo que você me falar daqui pra frente, tudo da minha casa. Tanto minha filha e minha esposa, que nós orávamos durante 2 anos, nós orávamos todos os dias clamando ao Senhor pela sua cura, porque nós já tínhamos vivido a cura, no caso da minha filha. Sim. Já vimos, já vi câncer, Deus aí eu já fazer. vi tudo. Agora, então, de agora pra frente, então essa frase assim, eu me apropriei dela, eu trago todas as vezes uma dificuldade. Quem já viu tudo que eu vi o Senhor fazer. Cara, e é muito louco porque quando a gente escreve qualquer canção, a gente não imagina que aquilo vai se tornar testemunho de tantas outras pessoas, né? A gente tem colhido tantos testemunhos de pessoas que viveram situações assim adversas demais, assim, e Deus veio e fez assim, porque elas tiveram fé, né? Então, acho que uma das maiores gratificações é a gente ver, colher esses testemunhos e, na verdade, isso fortalece tanto nossa fé e de que a gente está no propósito certo, né? De que a gente não esqueceu, de que a gente permaneceu, né? Então, isso é... Não, eu sempre falo isso. Quando alguém demais. manda alguma coisa no direct, eu falo assim, cara, obrigada por compartilhar, porque isso me fortaleceu, né? Isso fortalece a gente, isso faz a gente prosseguir, continuar e entender, não, a gente está no caminho certo. E porque não é sobre a gente, né? Nosso dom é para servir o próximo. Exatamente. E eu estava falando hoje, Ingrid, com a minha esposa, exatamente sobre isso, que a gente não pode ser movido nem pelo elogio e nem pela crítica. Mas o feedback, de alguma forma, você saber o que você produziu inspirado pelo alto, te inspira também a continuar, te fortalece. De alguma forma, você não pode perder, obviamente, qual é o propósito, qual o motivo que está levando você a fazer aquilo. Você tem que ter o pé no chão a todo momento, mas você saber que através do que Deus está te usando como instrumento, você abençoou outra casa, outra família, outra pessoa, isso, de alguma forma, te fortalece a você continuar, né? Isso aí. A unção dá aquela que Deus sensação, derramou. poxa, eu tô no caminho certo. Exatamente. A unção não é pra gente, né? Vai derramar sobre o outro. Mas nós tivemos muitas músicas boas lá. Estamos falando essa, inclusive, já chegou já na agulha, já estava pronta. Essa aqui já estava pronta. O que saiu lá, assim... como é que foi a ordem? O processo criativo das músicas não teve só um playlist que vocês passaram entre vocês e foram mais ou menos com alguma ideia, mas lá, saiu tudo lá naquele momento lá. Tudo, ideia do zero. Ideia Era do assim, zero. vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Aí, falamos. Aí corria pros textos. O que lembra do texto bíblico que fala isso? A gente ia pra dentro da Bíblia. Não era a comida que tava muito boa lá, não, que inspirou você? Pior que tava. Meu Deus do céu. Ajuda, eu acho que ajuda bastante. Ajudou, né? Vamos lembrar o nome das cozinheiras aqui. Rapaz, misericórdia. Foi música e bolo de cenoura 2 dias direto. De alguma forma. A música tava boa e a comida também. Quais foram que foram saindo do forno, assim? Como é que foi mais ou menos a ordem disso aí? Não lembra, Ingrid. A primeira foi Vivemos na Luz, né? Não, Vivemos na Luz, só que vocês não fizeram. Ah, só? Aí no dia seguinte, a gente começou já com Nunca Falha. E aí foi a hora que vocês chegaram. Aí a gente chegou, era Nunca Falha. E a gente com dúvida no tom e tal, e acabou ficando no tom. Nunca Falha é o nosso... Acho que lembro o tom, perdeu. Chama o pessoal do Yoshi pra tocar pra vocês cantarem. Eu procurei. Sol, si bemol. Liga pra igreja, ver se o pessoal... Acertei o tom. Como é que é? Canta mesmo? Eu procuro. É isso mesmo? Tá alto, não? Em outro lugar, mas É isso mesmo. não encontrei. Pudesse meu mundo mudar, eu conheci
ouvi falar de tudo que fez só porque escolheu me amar. Eu escolho crer sem duvidar. Sei que você nunca vai falhar. Eu escolho crer sem duvidar. Sei que você nunca vai falhar. Grandes coisas fez por nós. Você nunca falha. Você nunca falha. Grandes coisas fez por nós. Você nunca falha. Vai pra tag, que é importante. Deus vai fazer. Eu preciso crer. Vou esperar. Não vai falhar. Deus vai fazer. Preciso crer. Vou esperar. Não vai falhar. 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 O pré-refrão que virou tag. Muito legal. Essa é especial demais. linda. A gente gravou com a Ju, né? Com a Juliane Souza e com o Léo Brandão. Que o Léo também é um compositor de mão cheia, né? Fez absurdo. Essa Casa é a Sua Casa. Enfim, muita música. E ela também abrilhantou muito. Todas as participações, na verdade, nesse DVD, né? Que não é mais DVD, que a gente chama de projeto audiovisual. Audiovisual, né? Agora. Mas a gente... DVD. Fé. E a gente escolheu a dedo, assim, né? Amigos que são próximos da gente. Que a gente, Pessoa que a gente admira, né, cara? pessoas que a gente admira de Isso que é verdade. mais gostoso. E gente graças a Deus escuta, todos que a eles gente toparam, canta. né? Graças a Deus. Em Todo nome mundo de topou, Deus, muito todo mundo certo. topou de Deu muito primeira. certo. Foi a Gabi Sampaio, a Juliane e o Léo, a Jéssica Augusto, já confundi os nomes, Marcelo Marques. E a pastora E a Mariana. pastora Mariana Valadão, É. que fez Clamarei. Ai, foi lindo. Clamarei, foi lindo. Inclusive, Clamarei na Amazon, o espontâneo da Mariana, né? A pregação ali que tem ali no meio. É a faixa mais escutada na Amazon. É, pastora, tá na hora de pregar. Ô, Dudu, encarinho as pessoas que estão acompanhando a gente, que pode... Clamarei, qual é essa música mesmo? Não lembro. Vamos levar um pedacinho de Clamarei, dá pra gente... Entra a pastora Mariana, tô brincando, não tá aqui não. E os tons, que toda hora É Fá. Ah, essa aí ela Essa tem que lembrar, né? É muito Tem que só uma lembrar. curiosidade, a gente fez a turnê, né, nos campos, né, pra fazer o lançamento, né, aí a gente ia numa banda um pouco reduzida, né, reduzida não, é o que a gente de fato sai, né, que é o Dudu tocando baixo, Isso. o Ingrid cantando, o Matheus Peçanha tocando Teclado e guitarra. e teclado, e o... Leandro tocando Leandro tocando bateria e bateria. mais o que ele fazia? E só, Eu não sabia É. um tom. Polvo, Aí- nada. polvo, né? antes de cada música, a gente só escutava assim, Dudu, meu Deus, qual o tom? Aí, assim, tal tom. Que era só isso. Mas E era desculpa, só vai, isso. pode- Não, mas era engraçado. Mas é. Porque eu não lembro o tom de nada, cara. E é um desafio tocar baixo e cantar ao mesmo tempo, né, porque a levada é totalmente diferente, né. Isso zoado. quando não é pra soltar o sampler também, né? Já teve isso, mas isso aconteceu, né? Fez talk, cantou, tocou baixo, soltou sampler. Que Esse luta, foi- hein? é, isso Esse aí. dia foi luta. Polvo, virou Será que o polvo. pastor Felipe libera a Mariana pra vir uma vez aqui pra Olha aí. cantar? Será? Fica o Ah, convite aí, libera, hein, pastor? Libera. Fica aí o convite. No dia que você vier aqui, trazer, pô, quem sabe, né? Olha aí. Vai lá. Você lembra como é que toca? Se longe estou num barco a naufragar. Se o medo vem, preciso me lembrar que eu conheço suas histórias, eu canto suas canções, mesmo se em meio ao vento me chamar ao teu encontro eu vou.
Sobre o mar ao teu encontro eu vou. Clamarei quando o mar agitado estiver, te verei. Andando sobre as águas eu me lançarei. Quando pelo meu nome chamar, confiarei em tua palavra. Sabe o que eu percebi aqui agora? Estraguei o corte do Instagram, mas tudo bem. A maioria dessas nossas músicas desse álbum tem alguma frase fazendo alusão, tipo assim, eu conheço suas histórias, eu sei do que você fez, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Foi pelo você menos fez no eu verão passado. Não, é engraçado que quando o setlist tá junto, eu começo a ver uma música entrando na verdade, outra. Verdade. É muito engraçado isso. Elas entram, elas encaixam uma com a outra. E depois eu percebi que na turnê a gente cantou meio a ordem do álbum, né? A ordem do álbum Gente, também. só pra me ligar depois que acabou a turnê. Foi muito especial. A gente rodou Foi todos muito os campos legal. da Lagoinha Rio, né? São 11 campos hoje. Rapaz, Desafiador, durou, hein? Desafiador. especial Foi um dia. mês Tinha semana e de meio, fazer 2 ou 3, né? né? Rodando o Rio inteiro Fora a fazendo igreja, isso. Mas é muito muita legal você ver, tipo, milhares e milhares de pessoas cantando aquelas canções e é verdade. E, assim, é unânime em todos os campos. Eu acho que Emanuel desce uma unção de alguma Não, coisa. Emanuel, o pessoal quase tá com a cabeça no teto. Porque, Meu Deus. cara, parece que é virada de ano, assim, a expectativa das parece pessoas, que é né? Réveillon, né? Mas o que o Marlon tá falando, eu tive a oportunidade de ver algumas vezes, as músicas ficaram conhecidas muito rápido, né? Muito rápido. As músicas pegam muito rápido. Sim. A direção E do são alto, fáceis, O né? Espírito Santo inspirou vocês ali. Tudo isso é um cumprimento da promessa de Deus na vida de vocês, na vida da igreja. A música é rápido. incrível, Rápido. é incrível. Eu acho que é legal que o pessoal se identifique, fala assim, eu tô vivendo isso. Isso faz É, parte da minha exatamente. realidade. Porque tá Cara, sobre todo vou o te falar, campo. quando a gente toca as nossas músicas, a gente É continua outra- ministrando música Dos amigos, dos né? amigos, do que a gente não tem, às vezes, uma canção falando do Clamo Jesus, a gente precisa declarar isso. A gente entende isso, a gente não canta, a gente declara, né? A gente muda o ambiente, é isso que a gente faz. Mas só que quando a gente vê a igreja, ouve a igreja cantando uma canção que nasceu na igreja, é diferente. Parece que a atmosfera dá vocês estão na sua verdade, vocês estão cantando o que é de vocês. Parece que acontece alguma coisa, eu não sei muito normalmente a gente tá explicar. caminhando até a sala do trono, mas quando toca as notas parece que o povo Parece corre, que o assim, povo entendeu? corre, É uma validação do alto, né? É, uma de validação. verdade, O véu do tempo, vambora. Vamos entrar. É isso aí. Jesus. É Cristo, né? Começa com Cristo. Dudu tem que fazer uma reciclagem. Não tem vamos lugar descer. lá na banda lá pra reciclar tom. Rapaz, vou te falar, não, essa eu sei o tom. Acertei. Né? Jesus. Não. Pode fazer. Vai. Cristo, Filho de Deus, Morreu? morreu, mas ao terceiro dia reviveu. Pois não há outro lugar onde eu queira estar, senão em tua presença, Deus, em tua presença, Deus. Jesus se entregou e o véu que separava o templo ele rasgou. E agora não há nada que me impeça de habitar aqui em tua presença, Deus. Em tua presença, Deus. Aí entra a Jéssica rasgando tudo, né? O véu do templo rasgou, na tumba a pedra rolou, o corpo não está mais lá. Ele falou e vai voltar, do inferno as chaves tomou, a morte ele derrotou, a cruz vazia está. Jesus Cristo vivo está. Tem direito à frase. Ele é Emanuel, príncipe da paz, raiz de Davi, leão de Judá. Ele é Emanuel, príncipe da paz, raiz de
Davi, leão de Judá. Essa é boa. Essa é de boa, levantar essa. qualquer defunto. Mas nós já falamos, essa é boa nas últimas 3 também. É. As outras também são. Graças a Deus. Legal. Essa é, né? Essa é. Daquele levante, né? Tá todo mundo assim. E a gente não esperava na gravação, acho que foi o maior susto, assim, porque a igreja engoliu É. a gente, assim, né? Eles vieram O gritando, volume, né? Foi Foi incrível. Foi Eles não cantaram, eles gritaram mesmo a música. E foi a melhor pessoa pra cantar, que foi a Jéssica. Foi a né, Jéssica, não pra tinha gente. patrão. Senão a gente não tinha nem foi conseguido isso. Eu tive a oportunidade de ver Ministração dela também, nossa. depois de ver o material. Pô, doideira, né? Botou Doideira, fogo no negócio. doideira, doideira, doideira. Foi... Agora aqui, como é que é ficar 2 dias e meio, vai ter preso vocês, entre vocês? Deve ter saído muita história engraçada lá, deve ter saído Nossa. uma... Não só fizeram música e comeram. não, A deve gente ter pensou rido. que ia sair briga, eu tô brincando. É, Mas não saiu, não. Mas a saiu gente é tudo crente, certo. a gente é crente, crente. deu tudo certo. Nós somos gente. Nós somos gente também. Mas foi tudo. Cara, o melhor foi o Leandro, muitos cara. apelidos, Eu né? tenho O Leandro, nosso Leandro, baterista, ele é nosso cara. Tarzan, assim. né? Ele é bem natureza, assim. Tarzan. Ele Ele é é, nosso Tarzan. rapaz, Como é o que é o garoto, Tarzan? ele tava assim, Cara, a gente tava fazendo música, cadê o Leandro? O Leandro lá em cima do morro, colhendo fruta, colhendo fruta, na árvore. assim. Não, ele vinha com uma penca de fruta e fruta. distribuía pra gente. Vocês querem, vocês querem, Vocês vocês querem? querem. Bem conectado com tudo. Não, É, você tá não, doido. é. Daqui a pouco Ele tem uma amou hora que ele aquilo lá. apareceu todo descalço, só de short, todo molhado. Eu falei, rapaz, você tá onde, cara? Fui ele no riozinho, na Rapaz, achei uma cachoeira. cachoeira aqui, ó, descendo. Muito engraçado. Eu tava pensando, tô na colônia Era de um tal de férias. café, café, café. Tava na E colônia de café, férias. e café. Mas, Café, vocês querem café? Quer café? mas foi muito... Ele é Porque, muito tipo assim, engraçado. tem uma parte no documentário que eu falo, eu tô ótimo, mas a gente tinha começado Não, naquele mas dia cara, às Não, 10 da Dudu manhã. fala, eu tô ótimo, olho vermelho olho de sono. vermelhão de sono, porque a gente tinha começado, tipo, num dia antes, a gente tinha dormido umas 2, 3 da manhã, É. acordamos, tipo, umas 10 horas da manhã e era 1 hora do outro dia a gente tava ainda fazendo alguma coisa. E foram assim, eram 10 horas também de trabalho, Direto. assim, Mas a gente não via passar, Mas a gente né? não via passar, cara. A gente não via percebia, eram passar. 10 horas por dia gravando, compondo e não parava foi- e Foi muito bom. Eu recomendo pra Foi você, muito de toda a gostoso. igreja, pega seu time de louvor, né? Vai escrever cara, suas vai cantar canções. suas canções. Vai pra um. Se não tem fazenda, se não tem sítio, vai pra casa de alguém que tá tudo certo. Ouve Fica o na pa- igreja. ouve a também, pregação, né? anota Ouve as a pregação do pastor e vai compor a sua verdade. E música, compor é um exercício, né? Um talento, né? Sim. Então, é aprimorando. Pra sair uma música boa, a gente vai fazer 10 mil ruins. Não foi nosso caso nesse álbum, mas Pô, graças a Deus. graças a Deus. Engraçado que a gente não, Graças tudo que a gente a Deus. compôs, a gente levou. É. Todas as músicas. Não teve uma música assim, ó, pô, essa música não vai rolar. Tipo assim. Teve um tema que a gente já explicou, que a gente não conseguiu desenvolver, mas dessa vez vai sair. Mas todas as músicas que a gente compôs, a gente botou na igreja, a igreja reagiu e cantou. Foi... Essa acho que foi Nunca Falha. Pô, foi assustador, estranho, porque a gente cantou, tipo assim, a igreja Primeira meio que vez. já veio cantando. O Falei, verso. Esse O povo já verso. ouviu, já? falei, rapaz, acho que Ou a gente fez plagiou. alguma coisa muito Às pesada. vezes eu acontece falei, isso, é, né? eu falei, Pô, da rapaz, onde- Porque, por que mas lá na igreja a gente tem esse problema, né? Esse problema é que é um problema é ótimo, bom, né? né? Um ótimo problema ótimo. A igreja canta A igreja tudo. canta tudo. Canta É. A tudo. igreja tá, eles entenderam o que é adoração. Não é esperar Um comando. um comando do palco, né? Eles vão pra adorar. Isso Eu- é maravilhoso. Eu tenho uma história muito engraçada, o Marlon tá falando aqui, me fez lembrar. Eu acordei uma madrugada e com a melodia. Com a melodia toda formada na cabeça, tudo. Eu fui Maravilhoso, correndo, né? peguei o bloco de notas. Na eu falei, hora, que pega o música bloco de notas, linda. olha, botei que música linda, botei tudo. E acordei empolgado, chamei a mulher de manhã, falei, cara, Deus me deu uma música linda, maravilhosa. Aí eu cantei pela segunda vez, eu falei, eu acho que já ouvi isso. Pela terceira vez já ouvi isso. Fui lá, botei lá, pesquisei a música existia. Eu ouvi essa música. Ficou no subconsciente Eu ali, tava né? aqui já, Quando já eu- falando, nossa, glória a Deus. Vou gravar, vou Uma música gravar. muito antiga, quando eu era criança, uma música lá de 20 anos atrás, eu ouvi e Tava falei, no- amor, é a música, essa música vai estourar. E botei esse estrofe tudo formadinho. Eu botei maravilha. lá a música já. Deus sabe que ele não pode me dar nada dormindo. Porque eu lembro de um dia que eu fui, cara, veio uma música prontinha na minha cabeça, melodia e tal. Aí eu peguei o celular, gravei, dormi de novo. Fui acordar de manhã, parecia um bêbado cantando, não entendi o que eu tava falando, não entendia a melodia, não entendia Nossa, é nada. horrível mesmo. Terrível, terrível. Eu tenho várias gravações assim, nossa. Até hoje eu não entendo. Você tava falando de turnê, vocês andaram nos campos, nas 11 Sim, igrejas, sim, né? sim, sim. Isso também é uma outra coisa, deve ter muita história engraçada nisso, porque taca todo mundo numa van, a maioria das vezes, né? E vamos andar, né? Muitas histórias. Desde de hora de chegada, e trânsito, e lanche depois, e deve ter muita coisa. Muita Tem coisa. alguma que vocês lembram assim, e falam assim, cara,
Dá que lembra, possa fala, falar. possa Eu só falar. lembrei de Suzana, só, cara. Não, não é essa não pode Pode falar. Que possa Isso é falar. muito pessoal. Wesley. Que possa Bata- falar. Wesley, É o motorista. Maravilhoso. Ele faz gente. um Mas sexto ele membro é da umas banda, né? histórias, Não, ele gente. já é da banda já. O Wesley é da banda. Cara, já. mas eu acho que é muita coisa interna, assim, que a gente percebe. Por exemplo, acho que de Cabo Frio, por exemplo, que Pô, a gente Fábio foi foi, né? A gente foi essa A semana. prim- também. Não. As Se duas Fábio vezes Cabo foi- Frio foram lendárias, assim, pra Pô, gente, é né? engraçado. Porque Fábio é o esposo da Ingrid, né? Se Que é ele uma vai, pessoa já que sabe, né? é um palhaço, não tem mais o que eu falar. Mas é isso. difícil. Me desculpa, Fábio, te amo, tá? Poderia ser mais habilidoso pra falar. É o amor. A intimidade A também. intimidade é terrível, dá tudo mundo da intimidade. Aí a gente cantando a primeira música, ela é bem festiva, né? Ela é meio que um axé, que um pagode, assim. Só que, pô, o Fábio tava na segunda fileira, né? Aí Dudu Tinha que ter ministrando, filmado né? aquilo, gente. Cara, o Fábio estava num Cabo Folia, Fábio estava em qualquer lugar, porque ele se jogou. ele se entregava Ele se tanto, jogou, né? cara. Ele se jogou Ele se tanto. jogou. Cara, e a gente só olhava um pro outro e ria. que tá rolando ali? Por que ele tá O se jogando? A gente não tá- acontecendo? Porque ele não costuma, Ele não costuma fazer ver isso, assim, né? tá Durante o rolando, cara. culto, geralmente ele presta muita atenção no louvor e ele fica mais parado. Mas naquele dia, ele tava de tava brincadeira Ele com a tava brincando gente. com ele queria derrubar a Certeza. gente, não era possível. E É agora, a possível. última vez que a gente foi em Cabo Frio também, né? Cara, rolou uma coisa muito engraçada, assim. Porque a gente passou o som, tava tudo certinho, bonitinho. Começou o culto, primeira música, ok. Dudu começou a cantar, parecia que... Era um eco aquilo, Era um né? delay, cara. Era um Isso delay, alguma só coisa. que, tipo assim, ninguém sabia de onde estava vindo. Aí todo mundo começou a parar de tocar pra ver quem ia parar de fato de Quem ia tocar parar. pra E a ver gente se ia continuou. voltar. Cara, e eles todo mundo jurando, É. não, o Dudu vai mandar parar, Como é cara. que começa a música mesmo? Não, foi... É, Vivemos na Luz. A letra dela, né? Essa é a boa noite. essa é a boa. Minha E voz ficava. assim. Aí eu, notícia. E a banda foi. Porque no nosso fone não tava, Não só tava pra tava. igreja, Era, né? tava- Tirou o fone e tava É. assim. Aí a banda foi, eles estavam ouvindo, eles foram parando, meio que se olhando assim. Diminuindo Não, daqui a pouco bora, a voz, é. continuamos voltando. Mas a gente tem muita história, assim, de backstage, né? A gravação, por exemplo, onde está o Morte, né? Era pro senhor Eduardo Verdade. gravar, né? Verdade. Mas aí o que aconteceu? Em cima da hora, o Dudu esqueceu a letra Rapaz, da música. essa onde está o Morte, mas até hoje eu tenho uma dificuldadezinha com ela. Ó, o Dudu dificuldade sempre de esquece essa música. esquecimento, eu tenho dificuldade. Toda a data da Desde turnê, que né? estamos O Dudu conhecendo olhava pra agora. mim como é que começa. E o nome da música é Quero Lembrar, a primeira frase, né? Quero lembrar. Como é que E começa? Eu sempre- nunca lembrava. É. Quero lembrar o nome da frase. No documentário até dá pra Acho que é por ver, isso que né? eu esqueci. E o pessoal todo olhando lá e falando assim: esses caras ensaiam pra caramba, tudo certinho. Dudu tem uma cabeça boa, porque ele muda de uma música pra outra. É que a gente se comunica muito Graças no a olhar, Deus, cara. pelos Tem um toques. olhar, tem talkback. É uma coisa que você não tiver na sua igreja também use, que é um microfonezinho interno que a gente aperta lá um botão e todo mundo só ouve Exatamente. nos fones. Graças Nesse caso, eu a só ouvi o Deus. Dudu falando assim, vai você porque eu não lembro. Tipo assim, Cara, a música mas já começou na Isso gravação. foi na né? gravação. Isso foi na gravação mesmo. Cara, a música Ah, começou... era você. A música era eu que ia É. cantar. Aí começou a música, eu falei... É que não Mas tá no vídeo não é final, que eu né? não Mas dá pra lembrei. perceber. Não é Você que eu vê- não- não é que eu não lembrava de alguma coisa. Eu esqueci a música completamente. A introdução começou. Cara, a letra na minha frente, eu não lembrava. Eu olhei pro Marlon acontece. assim e falei, canta. Aí Aí tem ele, o até quê? as Eu câmeras, falei, você vê canta. assim, ou assim, não, Porque você vê que o tom a música é um pouco mais grave, É. até porque eu já canto mais embaixo mesmo, mais grave. E ficou bem grave pra ele, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Fluiu, ficou tudo ótimo. Mas na hora me deu não foi um branco, não. Eu esqueci, blackout. Esqueci, apaguei, cara. Legal. Eu queria aproveitar esse loucura. minutinho pra lembrar as outras músicas do álbum, que eu acho Pô, que pô, vamos o nessa, álbum, então. vamos. nessa. Vamos pra uma Quero passadinha? lembrar, então? Eu acho. Tem que ver se ele lembra. Mudou a música, já até o nome dela. É, Onde está o Dora. Morte? Aí você canta essa. Agora você lembrou, né? Vamos lá. Quero lembrar que a nossa fé está firmada em Deus, no ato da cruz. Jesus conquistou pra nós a salvação. Se eu ainda vivo, está certo? Pra te adorar. E como não crer, esteve entre nós. Milagres eu vivi e posso provar. Jesus Cristo reviveu dos mortos. Oh, oh, oh. Era Destruiu a Morte, não? Não, Não, a segunda que é. é a segunda que é.
Onde está a morte? Ainda tem mais a sua vitória. Oh, 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 O Roquinho. oh, oh. Onde está a morte? Sua vitória. Maravilhosa também, né? Essa é linda. Maravilhosa. A Eu quarta, amo essa a quarta ou quinta. E essa a gente levou Toda pra bola, gravar todo bom. a gente levou pra gravar em Israel, né? Provavelmente a gente nunca mais vai poder voltar no Jardim do Túmulo. E nem na. Pô, maravilhoso. Isso Via Dolorosa, Via Nossa, lá. Dolorosa também. Porque A gente a cantou um gente... pedaço lá. Não, a Via Dolorosa você deve passar, mas a gente foi expulso. Foi de lá, né? doideira, tipo assim, a gente tentou de todas as A formas gente tentou gravar um clipe. A gente Tinha uma gravou. autorização, mas não tinha uma autorização. Aí a gente ficou confuso. A Era gente em tinha árabe também, a gente não entendia nada. Mas deu certo, assim, mas A gente foi meio que muito especial, A gente foi né? meio que expulso de A lá. gente cantou na Via Dolorosa, daqui a pouco um monte de caravana do Brasil chegando perto, lembra disso? Foi legal. Inclusive, foi legal. a caravana legal. cantou junto com a Com a gente. gente. Com a essa gente, música Antes da foi muito Morte. legal. Mas a gente foi expulso lá, desculpa. Como é que é o nome daquele senhorzinho lá? O senhorzinho ficou muito irritado com a gente, né? Coitado. Tadinho, mas deixa pra lá. Mas deu certo. Conseguimos ser expulsos do Jardim do Ser. Temos do Ser as imagens, Tudo. Parabéns, temos as imagens. parabéns pra gente, tá? Legal. E desse álbum, deixa eu ver mais qual que a gente não cantou. Já cantou Emanuel, já cantou... Tem a Vivemos na Luz Vivemos e na a Luz. Somos Livres. Falta Quando Eu Entrego. Falta quando eu entrego. Também. Falamos da música. Falamos da cantamos. música, não cantamos ela. É... Aí, meu filho. É Fá também. Sério? Sei que tudo que tenho... Vamos no Mizão. É Mi? Vamos no Mi, vamos. Ah, tá. Que susto. Ah, entendi. É, não, eu tô... Sentada e não. Aham. Falar pra vocês que estão em casa, é difícil cantar controladinho aqui, tá? É, Fica fazendo várias em pé- caretas só pra porque em pé é controlar. mais fácil, né? Diafragma tá... Sei que tudo que tenho foi você quem me deu. Creio em suas promessas, tudo que eu tenho é seu. Não importa o que custe, escolho confiar. Nas suas mãos meu futuro, eu posso descansar. A provisão quando eu entrego, a salvação quando eu entrego, a cura e perdão quando eu entrego, milagres eu vejo quando tudo eu entrego. Nas minhas lutas. Nas minhas lutas, traz vitória. Pensaram que era o meu fim, mas ainda estou aqui. Os meus dias pra sua glória, minha vida eu entrego a ti. A provisão quando eu entrego, a salvação quando eu entrego, a cura e perdão quando eu entrego, milagres eu vejo quando tudo eu entrego. Linda. Linda essa Que é música. linda, né? Linda. Mais uma linda, mais uma linda. Maravilhosa. Mais uma linda. Sétima linda. Sexta. Linda, maravilhosa. Cara, eu gosto que o nosso desafio é, rapaz, vai ter que superar essas músicas. É verdade, é verdade. Levantamos demais a régua. Meu Deus do É, céu. um Rapaz, não tinha problema pensado. bom. Não tinha pensado nisso ainda. Álbum fé. Mas assim, eu acho que como eu falei ainda há pouco, isso é validação, né? Quando a gente faz o que Deus direciona, para onde Deus aponta, Sim. quando a gente está no caminho, no trilho, as coisas fluem, acontecem de uma forma inexplicável. É verdade. Humanamente falando, fazer essa quantidade de música, com esse nível que foram feitos, as músicas que foi feito com 2 dias, 3 dias, É. o negócio não tem sentido humano, né? De fato. Tinha um propósito maior, né? Tinha a Algo presença que- do Espírito Santo iluminando a Só mente, Deus direcionando, pondo na mente, pondo no coração e para acontecer o que aconteceu, né? Fantástico. É só Deus. Legal. E agora, quais são os próximos passos? Estamos caminhando para o final da nossa conversa. O que vocês olham para o futuro? Vocês têm o ministério da igreja local. Eu tenho a certeza, até pelas pessoas que eu conheço, que estão dominicalmente ali assistindo, sendo abençoado por vocês, assistindo não, cultuando junto com vocês, os feedbacks, por mais que eles não possam, como nós falamos ainda há pouco, nós não podemos ser movidos com isso, mas ele de alguma forma, ele nos impulsiona e até nos responsabiliza, saber o seguinte, cara, a gente está conseguindo como ministério levar pessoas à adoração.
Mas aí nós temos os próximos passos. Nós temos que olhar para frente. O pastor Felipe tem velocidade, ele é um cara dinâmico e ele, de alguma forma, impulsiona a igreja, e vocês estão juntos ali como ministério, próximos. Quando vocês olham para os próximos passos, o que vocês pensam para frente? Já tem projetos? Tem algum projeto que possa ser compartilhado? Tem algo que possa ser dividido com as pessoas que estão acompanhando esse momento? A gente tem uma turnê mundial agora, né? Tô brincando. Pela fé em nome de Jesus. Profetiza, varão. Profetiza, varão. Já vamos traduzir algumas músicas em nome de Jesus. Tem uma música que Emanuel, eu tô louco pra ouvir ela em espanhol. Do Perturbou na turnê inteira. Essa música. Ela em espanhol. Tem que ter espanhol. Emanuel vai ser em espanhol e acreditar em inglês. Acreditar em inglês. Mas próximos projetos, a gente vai entrar agora num projeto novo, não sei se é álbum ou EP, mas pelos próximos dias a gente já começamos a sonhar um pouquinho antes, né? Sim, umas semanas atrás. Já é um local diferente, né? Fala muito não, Dudu, em nome de Jesus. Tô doido pra falar já. Vai ser... Não vai ser na igreja, vai ser um isso projeto... pode falar? Sei, vai que seja, né? Vai que Deus muda também. Né? Mas eu já empolguei. Mas já nosso coração não está... É um projeto diferente do que a gente desse último. Sim. É intenso tão quanto, né? Mas diferente. A gente vai se reunir para compor em breve. Por novas canções. Orem pela gente, em nome de Jesus. Para que as canções venham tão edificantes quanto essas que vieram. Amém. Mas a gente já está nesse processinho de um outro projeto. Provavelmente vai ser gravado esse ano, mas não sei quando vai ser lançado ainda. Mas a gente tem mais música para lançar até o final do ano, no segundo semestre. Estamos bem empenhados nisso. E a estrada normal, né? Indo nos convites. Chame a gente que a gente vai, tá? Chame a gente que a gente vai. É só chamar. Não chama não, senão a gente vai. Os contatos são todos lá. Como é que é o contato? Fazer contato com você? Tá tudo lá. Arroba Lagoinha Worship. Você vai ver lá, na bio tem um númerozinho do pessoal da Alfa que tá com a gente. Isso. Só entrar em contato, chamar, a gente não morde. Cantar afinado, em nome de Jesus. Dudu acerta todas as notas. Lembra os tons. Acerta todos os tons. Eu anoto tudo. É muito legal. E é isso. Acho que é isso, né? De projeto novo. A gente vai tocar num festival agora muito gostoso. A gente vai tocar eu não sei quando vai ao ar, mas a gente vai... Pode ser depois, né? Não sei. É verdade. Mas a gente tá no Óleo Comigo Festival, né? Que é um festival lá em BH, que é no Mineirão. Se eu não me engano, né? É mais relevante. Vai ser bem legal. Hoje, né, eu acho que não no Brasil, até a América Latina. América Latina. É o maior festival de música cristã. A gente também vai lançar o documentário no YouTube. Isso. O documentário do Fé, do nosso álbum. Vai estar disponível para você assistir no YouTube. Todo mundo perguntou. E vai ter, acho que, versão também alternativa de algumas músicas. Em breve tá saindo tudo no multitrack também para vocês poderem tocar na igreja de vocês. A galera poder pegar os playbacks. Rapaz, eu acho que não lembro de mais nada, não. Pode ser que tenha, eu tenha esquecido, que é muito provável. E vocês vão entrar agora em algum processo de criação parecido com o anterior? Vamos repetir. Deu certo, né? Então vamos mexer não. Vamos tentar. Não muda nada, não muda comida, não muda cozinheira. Cadeira, todo mundo sentou, já anotou no mesmo lugar. Leva o Tarzan. Ele não pode faltar. Se não tiver a fruta que ele colheu na época, vamos fazer de conta que é a mesma fruta, para cima, não muda quanto. Vamos repetir o processo dessa vez. Deu certo, né? Deu certo. Esperamos que Deus também venha junto com a gente. Mas vai estar tudo certo. Ele tá sempre junto com a gente. Fundamental, é isso aí. Estamos animados, né, na verdade. Não sabemos o nome ainda, mas... Não tem nem nome, né? Não temos nada não, mas... A gente tá curtindo tanto Fé, né? Cara. A gente tá numa curtição porque antigamente as pessoas lançavam tipo um álbum a cada 2 anos, né? Hoje em dia, a necessidade do streaming, 2 minutos. A gente lançar a música todo mês e tal. Mas aí são singles, né? A gente já lançou um álbum de mais de 10 músicas, então... O problema de álbum é que a gente tem que lançar coisas logo, né? Apesar de ser muita música, né? Mas legal. A gente tem que lançar com uma frequência um pouquinho maior. Pessoal, Marlon, quero agradecer você, Dudu, agradecer você, Ingrid, agradecer você. Eu me sinto honrado de receber vocês. Essa mesa, como vocês já sabem, eu tenho recebido amigos, pessoas que é famosíssima, só pessoas famosas. Obrigado por essa oportunidade. As pessoas que eu me identifico, eu me trago aqui as pessoas que eu me identifico, pessoas que estão na mesma sintonia. E se vocês estão aqui, podem ter certeza que vocês, de alguma forma, têm abençoado a minha vida, a vida da minha família. E a gente admira demais o trabalho de vocês. E a nossa oração é que Deus continue abençoando o ministério de vocês, possam estar capacitando vocês, possa abençoar tudo que vocês empreenderem, abençoar a família de vocês, os filhos de vocês, e que vocês possam continuar prosperando e mais do que isso, estando sensível à presença do Senhor
na vida de vocês. Vou deixar vocês fazerem a última fala de vocês aí antes de eu estar me despedindo das pessoas que vêm nos acompanhando até aqui. Vamos lá. Agradecer, né, primeiro, Edgar. Pô, que honra estar aqui. A gente sabe o nível das pessoas que têm estado aqui. A gente sabe o propósito. O Edgar veio colocando pra gente o propósito tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. E a gente crê que isso vai ser concluído com êxito, porque o nome do Senhor vai ser glorificado em tudo que a gente fizer. E é agradecer mesmo. Só gratidão por essa oportunidade. Você aí, escute o álbum Fé, todas as plataformas digitais. Onde você botar, tem, né? Tem tudo. Clica aí, em qualquer lugar, escreve Lagoinha Worship. E obrigado você que já ouviu, né? A gente já tá batendo quase 4 milhões 4 milhões no álbum, então, assim, muito legal. Muito obrigado de players, né? E se quiser deixar rolando a madrugada inteira, fica à vontade. Um álbum tem 1 mês, né, de lançado, assim, e tem... Rapaz, acho que é 2 meses, Dudu. Vai pra 2 meses. 2 meses tem que acreditar, cara. O álbum completo, acho que vai 1 mês e meio por aí. Não tem 2 meses não. Foi 22 de março, Dudu. Março. Abril, maio. Então esse álbum que tem... Foi antes do lançamento da a gente já começou a arrumar confusão. Eu falei a última fala, despedida. Agora quer voltar. Desculpa, não. Obrigada, gente, obrigado vocês. Ouviram aí 4 milhões de players nesse ano. Já pela fé, né? Tá chegando. 4 milhões? 4 milhões de players nesse álbum. E a gente tem expectativa que chegue a mais pessoas. Porque é a nossa realidade, é o que a gente tem visto acontecer na nossa vida sobre milagres, sobre tudo que o Senhor tem feito em nós, e a gente está podendo compartilhar isso através de canções. Então, que atinja você, que atinja a tua família, porque também, compartilhe, né? por favor. Essa é alguém que você saiba que tá passando essa é a ideia. Sim. Mande, compartilhe com todo mundo. E seja abençoado com essas canções aí que o Senhor colocou no nosso coração. Amém. É isso, Edgar. Só quero agradecer. Não vou chorar. Não, fiquei muito feliz, assim, de estar aqui. Não como eu, Ingrid, né? Mas como família, Lagoinha Worship, representando a igreja, nossa Lagoinha Rio. Um prazer, viu? Muito obrigada. Valeu, gente. Eu agradeço vocês. Você que acompanhou a gente até aqui, eu queria te agradecer pela sua audiência. Queria também pedir que você possa se inscrever nesse canal, possa estar divulgando esse link, desse bate-papo. Essas histórias, com toda certeza, como eu falei no início, o objetivo dela é inspirar a fé no teu coração, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Deus abençoe a sua casa e muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço e até a próxima.